bem, mas só para a gente se apresentar, só para a gente se apresentar mesmo e agradecer. Andrei, se você também quiser se apresentar antes da Vivian tomar a palavra e apresentar os convidados e apresentar a si mesmo. Desculpa, a gente estava no mundo comum. Bom, prazer todo mundo, muito obrigado por vocês estarem participando, é um prazer enorme receber o Rafael e a Alexandra aqui com a gente. Eu sou coordenador do eixo de empregabilidade, né, e do Empregando Gente Preta, que é o grupo no WhatsApp que vocês fazem parte. Eu também sou analista em relações governamentais na Bytes, uma consultoria em São Paulo, e faço parte do coletivo há um ano e é um prazer enorme fazer parte dessa instituição. Bom, vou deixar a palavra com a Vivian agora, que ela será a nossa grande mediadora. Oi, gente. Bom, gente, vou me apresentar antes para dar um oi geral para todos. Primeiramente, agradecer por vocês terem vindo. Feliz de ver algumas caras conhecidas aqui, algumas pessoas eu sei que me mandaram perguntas no privado, então fico muito feliz que vocês conseguiram participar. Me chamo Vivian, eu trabalho com relações governamentais há muito pouco tempo, na verdade, eu trabalhava com relações internacionais, então eu passei por essa transição diária, e atualmente eu estou como trainee na Vector, e estou aqui muito feliz, muito grata por fazer esse primeiro webinar com todos vocês. Grato pela BMJ estar aqui ajudando a gente, né? Vão vir várias informações, tenho certeza que o evento vai ser muito proveitoso. E eu divido a coordenação do eixo de empregabilidade do Pretas e Pretos em Algov com o Andrei. E a gente está aqui coordenando esse evento hoje, será o primeiro de muitos, eu espero. A gente está aí planejando várias coisas muito legais para vocês. Espero que vocês aproveitem o evento. Bom, deixa eu fazer uma breve apresentação dos nossos convidados, né? Nós temos aqui a Alexandra Marques. Atualmente ela é gerente de pessoas na BMJ Consultoria, BMJ Consultores Associados, perdão. Ela é psicóloga formada pela Universidade Federal de Uberlândia, com MBA em Gestão de Pessoas pela FGV e atua há mais de 20 anos na área de gestão de pessoas. E em sua carreira já passou por diversas empresas, dentre elas a BR Telecom, a Algar Telecom. Nós estamos também hoje aqui com o Rafael Oliveira, atualmente ele é analista de gestão de pessoas na BMJ Consultores Associados. Ele é psicólogo e mestrando em psicologia social do trabalho e das organizações, ambos pela UNB. Já atuou como psicólogo pesquisador na Finatec, fez estágio em psicologia organizacional no TCU e foi gerente de projetos da Praxis, consultoria em gestão de pessoas, que é a empresa júnior da UNB. Bom, gente, sejam todos muito bem-vindos. Eu espero que vocês aproveitem para tirar todas as suas dúvidas. A quem me encaminhou as dúvidas no privado, fiquem tranquilos, a gente vai fazê-las aqui. Todo mundo vai sair daqui com muitas informações. Rafael, Alexandra, passo a palavra para vocês. Bom, muito obrigado pelo convite, gente. Estou muito feliz, né, de novamente participar desse projeto. É um projeto bastante conhecido dentro da área de HellGov mesmo, né? Até as pessoas brancas, elas reconhecem o projeto. Nossa, igual o Vieira fala, nossa, vai participar do Pretos e Pretos? Falei, vou lá participar, dar um pouquinho do meu conhecimento, né, do que eu puder ajudar aqui. E, assim, é o que eu espero hoje, né? Tentar trazer alguma perspectiva do outro lado, do recrutador, né? A perspectiva daquilo que a gente pode entender. Só para vocês entenderem, a busca por emprego também é na psicologia, pelos recrutadores. Então, a busca por um currículo ideal, o que a gente deve colocar, também foi uma questão minha, né? Então, o pessoal, para poder procurar quais são as palavras-chave que eu tenho que colocar, o que eu preciso, como eu posso me apresentar numa entrevista de emprego, como eu me apresento, como eu me porto, qual é o meu olhar, qual é a visão que eu tenho sobre as minhas capacidades, né? Então, foi construído tanto da forma eu como candidato, quanto da forma eu como avaliador, como recrutador também, né? Mas aí, Alice, se você quiser complementar.
Boa noite, pessoal. Também agradecer, né, a Vivi, a Flávia, o Andrei pelo convite, estar aqui com vocês também mais uma vez. Eu tenho um pouquinho de experiência, só um pouquinho, que eu me sinto velha quando vocês falam desse tanto de experiência que eu tenho aí, mas eu vou falar um pouco para vocês exatamente disso. O que é ter experiência? Eu quero falar disso um pouquinho com vocês, de ter experiência ou de não ter experiência, que é uma coisa que todo mundo fala, mas eu não tenho experiência. A gente vai falar um pouco disso. E vou deixar o Rafa vai começar falando, e no final vou falar só um pouquinho e a gente vai abrir para as perguntas. A gente vai fazer mais um bate-papo, mais para responder todas as dúvidas. Vamos ficar aqui, como diz a Vivi, até responder todas as dúvidas de vocês. Então, fiquem tranquilos aí. Rafa, pode ficar à vontade aí com sua fala. Obrigado, Ale. Então, gente, hoje eu trouxe um currículo, né, para ser um pouco mais visual para vocês. Eu sei que nós temos muitas dúvidas, né, de construção de currículo. Hoje nós temos também plataformas como a 99 Jobs, como a Vagas.com, como várias outras, Kenobi, né, que a gente pode ir lá e construir um currículo lá dentro. Só que existem vagas que a gente sabe que eles precisam do documento, né, e eu queria que vocês estivessem preparados e preparadas para as duas situações. Então, tudo que eu falar aqui se aplica tanto para o currículo inscrito nas plataformas, quanto para o currículo feito no Word, né, ou num Canva da vida. Nesse momento da apresentação, eu não consigo ver vocês. Então, se vocês quiserem reagir, ou então mandar no chat, que eu acho que no chat me notifica se eu falar mais rápido, ou então se vocês tiverem dúvidas durante a minha fala, tá bom? Estou super aberto, pode me interromper na hora que vocês quiserem. Pode ser? Tranquilo, Rafa. Inclusive, Excelente. gente, eu vou até deixar um aviso. Quem tiver perguntas, pode, quem se sentir à vontade, quiser depois abrir a fala do Rafa, abrir o microfone para falar. Quem não quiser abrir o microfone, pode mandar aqui no chat que a gente lê e passa, tá bom? Fiquem à vontade. Excelente, gente. Bom, uma boa apresentação de currículo, ela começa com os dados mais iniciais, né? Ou seja, quem é você? Quais são, como é que eu posso te contatar? Um currículo bom tem dados de telefone, telefone e e-mail, endereço de e-mail, visíveis e que seja possível você copiar e colar. Isso ajuda tanto a gente, o trabalho do recrutador, né? Porque tem currículo assim que às vezes o telefone e e-mail está muito pequeno, você nem encontra, né? Ou então está com o e-mail da sua empresa atual. Até eticamente isso não seria correto, né, de colocar. Então, sempre se atentem. Então, as informações mais importantes, assim, e lembrando também que o currículo é um documento pessoal. Não coloque informações como CPF, como RG, como o endereço certinho, né? Porque para a gente é importante a gente saber, por exemplo, a cidade onde vocês estão, né? Igual eu coloquei, coloque realmente o e-mail, como eu posso contatar, o telefone, como eu posso te ligar, a sua idade, né? Se você se sentir confortável ali, vocês podem colocar a idade de vocês. Tem gente que nem coloca, isso não é um parâmetro também, eticamente parâmetro para a gente contratar, né? E o endereço, por exemplo, eu coloquei cidade e estado. Eu acho que essa informação é a mais básica e isso dá um parâmetro muito bom. Muito mais que você colocar, sei lá, QNN 38, né, casa 15, né, do que essas informações mais brutas. Por quê? Seu currículo vai circular, né? Então, se tiver seu CPF, seu RG, está nas mãos de quem? Entende? Muito mais por uma questão de LGPD também, né? Essas informações, como o RG e CPF, elas acabam aparecendo nas plataformas. Nas plataformas de recrutamento e seleção. Só que como a plataforma tem a própria política, né, essa aqui não vou entrar muito em detalhes. Geralmente, eles pedem um objetivo, uma pequena descrição daquilo que a gente quer. Oi, perdão. Entrando já numa das perguntas que fizeram, a Rayane mandou aqui no nosso chat. Incluir o LinkedIn também é relevante nesses dados iniciais do currículo? Extremamente relevante, né? Então, a gente pode até falar um pouquinho sobre LinkedIn e postagens, né? Qual o tipo de postagem vocês gostariam de ter no LinkedIn? Porque as pessoas buscam, né? Eu busco, geralmente, quando eu vou atrás de um candidato. Vou lá, porque lá tem referências, né? Então, é sempre importante a gente estar o LinkedIn atualizado, o seu currículo atualizado e na plataforma atualizada, e que todos os dados eles sejam concomitantes, né? Então, atualizou em um, atualizou em outro. É super importante colocar LinkedIn, é uma das plataformas de recrutamento mais utilizadas hoje. Inclusive, algumas vagas que aparecem no LinkedIn, eles pedem currículo, né? O currículozinho, documento, PDF ou o próprio Word. E é interessante vocês colocarem também o link direto para vocês lá, o link direto para o seu perfil do LinkedIn. Super importante também. Tranquilo? Bacana, bacana. Pode seguir. Obrigadão.
Bom, o objetivo é o primeiro contato que o recrutador vai ter com o seu currículo, né? Então, o que você coloca no objetivo? Tem vagas que você nem vai precisar colocar objetivo, né? Então, se der o espaço. Então, pensar, né? Qual o seu objetivo para essa vaga? Qual o objetivo para essa empresa? E o que você busca sendo o profissional que é? Às vezes a gente tem muitos currículos que têm um objetivo muito, muito, muito geral, muito generalista, né? Eu busco me desenvolver competência nessa empresa e colocar minhas competências que eu aprendi na academia em prática. Sabe, qual é a personalidade do seu currículo? Né? O que isso diz para o recrutador? Se esse é o primeiro contato que você vai ter com o seu recrutador, como se tornar interessante no seu objetivo? Então, eu já deixo a dica aqui para vocês, gente, não tenham só um currículo, tenham vários currículos, de preferência, e se possível, um para cada vaga. Então, isso é extremamente importante. Com habilidades, competências, atitudes, até o que você vai colocar como referência de curso, de estudo que você fez, de graduação que você fez, importa nesse currículo de acordo com a vaga que você está se aplicando. Então, conheçam, sabe? É como vender um produto e saber seu cliente. Mudar um pouco a ótica, né? Então, qual é o meu cliente hoje? Eu sou o cliente desse recrutador, mas ele também é meu recrutador, ele também é meu cliente, porque eu estou me vendendo. É basicamente essa noção dos objetivos. Então, seja um objetivo de 3 linhas, bem básico, né? Então, o meu objetivo é trabalhar na área de HealthGov dentro da BMJ, atuando na coordenação específica e também podendo desenvolver tal habilidade que eu desenvolvi no meu mestrado, ou então no meu projeto de pesquisa, ou então ser estagiário buscando a minha primeira oportunidade de emprego, desenvolvendo a competências, habilidades e atitudes voltadas à pesquisa, minha iniciação científica que eu fiz na minha universidade, sabe? É meio aquela questão encantadora, sabe? É um currículo feito para aquela vaga. E a gente sabe que pelo interesse também. Inclusive, até no próprio e-mail, quando a gente vai mandar, olá, tudo bom? Prezados recrutadores, envio meu currículo para a referida vaga, ou então para alguma vaga em aberto aí, estou totalmente disponível. Sabe, até o e-mail se importa, né? E, às vezes a gente recebe um currículo sem nem título, né? Nem como é que é? Subject, eu esqueci o nome, a palavra em português. O assunto. Assunto, exato. Né? Sem assunto e sem nem corpo do texto. Aí, o que essa pessoa está querendo com esse currículo? Para quê? Né? Será que o meu tempo dispõe para eu poder abrir um e-mail que não tem nem assunto e nem texto? Sabe, pensar sobre essas questões. Tudo bem, gente? Estou falando demais. Não, tá ótimo. Rafa, entrando nesse tópico que você começou a falar, nós tivemos uma pergunta no grupo que foi assim: fala-se muito em personalizar o currículo para vaga, mas como fazer isso sem perder as informações importantes? Como delimitar essas informações que a gente tem que pôr nessa personalização do currículo? É como um trabalho de HealthGov mesmo, né? Nós temos os grandes materiais e nós temos os clientes específicos, né? Então, tem um grupo que faz os grandes materiais, então vai estar lá o material completo, com todas as informações para toda a consultoria. Mas, para o seu cliente em específico, você vai só utilizar o material 1, 3 e 7, dos 10 que tem lá. Então, você vai colocar essas informações 1, 3 e 7 dentro do seu currículo. Por exemplo, eu vou dar um exemplo pessoal meu, eu sou psicólogo, né? Então, eu tenho possibilidade de trabalhar tanto na área hospitalar quanto na área organizacional. Eu tenho currículo para a área organizacional, com tudo aquilo que eu fiz, de estágio, de curso, de extensão, de pesquisa da área de organizacional, e eu descrevo lá. E para a área de saúde, eu tenho um currículo que é para a área de saúde, com estágio, com competências, com o que eu fiz na área de saúde, né, com os cursos também. Por quê? Pense assim, será que é interessante para uma vaga de organizacional, dentro do meu interesse aqui, do meu exemplo, organizacional falar que eu fiz um curso sobre saúde da população LGBT? Pode até que ser, né? Mas se for uma vaga muito específica para recrutamento e seleção, basicamente é essa questão. Sabe? O que aquela informação agrega para aquele currículo? Não estou falando que essa informação não agrega enquanto profissional. Isso é muito importante, interessante, quando a gente vê como as pessoas elas gostam de múltiplas áreas, né? Mas para o currículo, o que eu colocaria lá? Ou eu colocaria esse curso de promoção, atenção da saúde LGBT, ou eu colocaria um curso de recrutamento e seleção que eu fiz há 3 semanas atrás, sabe? É escolher as informações que você vai colocar. Não deixa de personalizar a sua personalidade, não deixa de colocar você no seu currículo, mas você direcionar a informação para o seu cliente, que seria realmente o recrutador. Não sei se eu fui tão claro nessa explicação. Não, foi sim, foi sim. Inclusive, a Flávia perguntou aqui no chat, Rafa, no corpo do e-mail, o que vocês gostam de ver, em geral?
Geralmente a gente pode pensar em objetivo. Qual é o seu objetivo me enviando esse currículo? É para qual vaga? Oi, tudo bom? Eu queria me candidatar para vagas abertas de estágio, né? Se você tiver alguma vaga aberta de estágio em HellGov. Tenho experiência com isso e com isso e com isso. Bem rápido assim, tipo, 3 linhas, 2 linhas, sabe? Mas pelo menos colocar para que serve aquele currículo para a gente abrir. Porque eu vou ser bem sincero, gente que trabalha com recrutamento e seleção é muita coisa, é muito currículo que a gente recebe, né? Principalmente no Brasil, contexto Brasil que não tem emprego, né? Que a gente está vendo um alto índice de desemprego, as pessoas estão mandando currículo. Então, quanto mais informações curtas, breves e objetivas você colocar nesse currículo, por exemplo, eu quero me candidatar a vagas de júnior ou a vagas de pleno, né? Dentro da área de HellGov, tem experiência com isso e com isso, com isso. Por favor, veja meu currículo. É isso, sabe? A gente vai captar essas informações e vamos abrir. Basicamente isso no corpo do e-mail, mas não deixem de colocar, né? Pode ser até aí, assim, pode ser o mais geral possível, sabe? Não precisa ser aquela coisa muito grande, porque as informações maiores vão estar no seu currículo. Então, deixa aquele senso de curiosidade, né? Gerar curiosidade para poder abrir esse currículo, ou para o recrutador abrir esse currículo. Legal, legal, bacana. Perfeito? Beleza. Bom, então, outras informações que são muito importantes também de colocar é a sua formação, né? Quando você foi formado, né? Que a gente tem um parâmetro de senioridade. Então, ele está formado há 5 anos, já atua há 5 anos. Será que ele é um profissional júnior ou estagiário? Então, essas informações são muito importantes. Você também, nessa informação, você pode colocar os cursos que você fez. Então, eu fiz um curso de mais de 360 horas de HellGov. Eu tenho um curso de sustentabilidade. Eu tenho um curso de agro. Eu fiz um curso na Cefor, né, para falar sobre o processo legislativo. São informações básicas assim da sua formação que vão me direcionar para onde o que você tem, os seus conhecimentos hoje para alguma das nossas vagas que estão lá dentro. Ou o conhecimento para a vaga que você se candidatou. Que a gente tem uns conhecimentos anteriores prévios, né, de acordo com cada vaga. Eu sei que alguém perguntou, mas eu não consegui ler. Nós temos aqui 2 perguntas no chat. Uma foi do Carlos Eduardo. Ele perguntou assim, Rafa, o objetivo é necessário, uma vez que às vezes tem a carta de apresentação ou a carta motivacional. E aí? Nem sempre é necessário, nem sempre mesmo, né? Mas basicamente é isso. Qual é o seu objetivo? Assim, é o primeiro contato que você vai ter. Tem recrutador que nem lê o objetivo, né? Certo. Então, eu já ouvi notícias de recrutadores há muito tempo, né? Que é o meio que eu convivo. Que recrutador que sem objetivo nem lê e o recrutador que nem lê o objetivo, sabe? Então, depende muito. Tem que saber muito o contexto para onde você está enviando a vaga. Se você vai realmente, igual o caso da pergunta, né? Tem esqueci, carta de Carta de recomendação? apresentação. Se tiver uma carta de apresentação, não tem necessidade do objetivo. Aí já manda logo. Certo. Ou então, se tiver um vídeo, né, dentro de uma plataforma, aí você coloca o seu objetivo, já escreve seu objetivo, dessa forma que eu coloquei com essas perguntas norteadoras aqui, né? O que você busca no profissional, com as suas habilidades, e no vídeo mesmo. E deixa para descrever as suas competências, né? O que você aprendeu na sua experiência profissional no seu currículo. Mas é basicamente isso. Deixa eu só complementar, só essa questão do objetivo, eu vou responder para mim, como recrutadora, é muito importante, porque assim, a carta de apresentação, normalmente ela vem em texto, ou seja, é grande, né? Você tem que ler, como o Rafa falou, pela questão do tempo. No objetivo, vem escrito assim, literalmente objetivo, né? Então, assim, qual é o seu objetivo? Relações internacionais, relações governamentais, comércio internacional, gestão de pessoas, administrativo financeiro, vem ali o que você quer, né? Então, ali não é onde você vai escrever, eu gostaria de ser o presidente da empresa, como às vezes vem escrito, eu gostaria de um emprego. Não, não é isso, gente. Então, assim, vem escrito o que você quer. Então, vai no ponto, sabe? E às vezes vem até a vaga, olha, eu quero consultor de relações governamentais pleno, né? Então, para mim, ajuda bastante. Então, assim, só como uma forma de pensar, a minha sugestão é que se coloque o objetivo. Tá? Eu queria responder a próxima pergunta, porque eu sou aquela recrutadora cri-cri. Eu pergunto da Rayane. Fique à vontade. Ela perguntou assim, quais são os erros, né? Erro de português, que é uma coisa assim terrível, né? Que às vezes, porque eu falo o seguinte, o seu currículo chega primeiro do que você, né, Rafa? Então, você tem que ter o maior cuidado com ele, o maior afeto pelo seu currículo, né? Imagina que que a gente fala, né, seu cartão de visita, então
releia, ponha revisão de texto, né? Hoje a gente tem muitos recursos, né? Então, a gente precisa utilizar esses recursos para ele chegar, não precisa colocar no Canva. Eu gosto desse modelinho aqui que o Rafa colocou aqui, para mim não precisa de ter muito aquelas coisas, tô falando né, no meu caso, né? Tem recrutador que às vezes vai gostar daquela coisa de colorido, para mim como pessoa não tem necessidade, mas que ele esteja bem escrito, objetivo, né, que tem um nome, seu nome tem que estar bonito ali, né, então vai estar lá, Vivian de Oliveira, com nome, com letra minúscula, não pode, às vezes chega, né, então é o seu nome tem que estar com letras, né, com a letra bonita, onde você coloca ali, sua primeira aparição é ali, né? Então, são coisas que eu já indicaria para vocês. Rafa, desculpa a introdução. Legal. Perfeito, Ale, perfeito. E assim, complementando, eu vou ser bem sincero com vocês, gente. É muito raro eu fazer triagem de currículo hoje. A gente utiliza a plataforma por quê? Porque é muito demandante para os recrutadores, né? Porque se chegam 100 currículos, quando chegam por e-mail, eu tenho que abrir os 100 currículos, né? E agora, um erro fundamental que acontece, que já te tira logo, que a gente nem abre o currículo de vocês. Se tem uma vaga específica, né? Que é HellGov, júnior, com algumas competências, então você tem que ter alguns conhecimentos, você tem que ter conhecimento em processo legislativo. E no seu currículo não tem processo legislativo, nenhuma citação, né? Já nas palavras-chave que a gente coloca para fazer a primeira triagem, né? Para tirar, se chegam 400 currículos, eu só vejo 50 desses 400, entende? Se você não tiver as competências básicas daquilo que está sendo pedido na divulgação da vaga, a gente vai acabar não abrindo, né? A gente abre mais quando é por e-mail, quando a gente recebe uma indicação, a gente lê, esse currículo é para tal coisa. Mas quando hoje a BMJ ela faz a seleção totalmente por plataforma. Então, poxa, se tem uma vaga divulgada para consultor júnior com competências ou habilidades ou conhecimento sobre bens de consumo, por que no seu currículo não tem bens de consumo? Ou porque no seu currículo não tem informações sobre o processo legislativo? E às vezes, assim, colocar uma informação, o que acontece? Eu tive experiência com o processo legislativo, eu fiz o Politécnico, né, que é um programa aqui da UNB, ou quando eu participei de um curso do Cefor, né, eu acho que ele é gratuito, eu pago alguma coisa nesse sentido. Então, coloquem como palavras-chave, entende? É aquilo que eu vou ver primeiro. Por exemplo, quando eu vou fazer uma triagem, eu coloco lá as especificidades, né, quando você é uma vaga para estágio matutino, se é ou se é vespertino, se a pessoa tem um certo nível de fluência de algum idioma, quando é necessário, ou então quando ela tem experiência com o mapeamento de stakeholders. Se dentro da descrição da vaga tem lá experiência com mapeamento de stakeholders, é uma das questões que eu vou buscar nessas palavras-chave. Então, se atentem muito, né? Coloque o máximo de palavras-chave que vocês possam vir a pensar que eu vou procurar, né? Pensar com a cabeça um pouco do recrutador. Porque se eu tô com um currículo lá, ele pode ser bom, mas ele não tem nada daquilo que eu estou buscando, ele não vai aparecer para mim. Então, esse é um erro, assim, que eu vejo que ele é fundamental e muitas pessoas cometem ele. Né? Então, de 500, eu vou colocando palavra-chave, e fica 30. De 500. E às vezes, assim, e eu coloco muitas palavras-chave para eu ver a multiplicidade dos currículos, né? Mas tem recrutador que nem coloca. Né? Então, se a descrição da vaga está pedindo conhecimentos, habilidades e atitudes, quais conhecimentos, habilidades e atitudes que você tem hoje, da sua experiência profissional acadêmica, que você pode colocar naquele currículo, ou escrever mesmo, para eu conseguir te achar, né? Porque eu vou ver isso. Análise de currículo é análise, assim, é cara crachá mesmo, né? O que eu preciso, o que está aparecendo para mim? O que eu preciso é o que está aparecendo para mim? Se não é, cara, não tem como. Né? A gente vai lá, elimina o currículo. Ou então deixa assim, pode ser para uma outra vaga. Ou então, sei lá, para esse momento não, mas depois a gente volta aqui. Ou então a gente nem abre, porque não aparece realmente dentro dessa primeira triagem. Então, esse é um dos erros, assim, que eu acredito que não podemos cometer, né? Então, se está descrito lá, vamos ver o que eu posso colocar aqui para ficar bem parecido. Não é que é uma copia e cola, né? Mas é aquilo assim, por exemplo, processo legislativo. Fiz curso em tal lugar de processo legislativo, que vai aparecer para mim. Então, é basicamente isso. Legal, bacana. Rafa, eu sei que você vai entrar nessa parte de experiências profissionais, e aí eu queria já fazer uma pergunta que fizeram no grupo, e aí você já pode ir respondendo conforme você for falando. Na elaboração do currículo, o que eu devo colocar na descrição das experiências para que não fique tão grande? É realmente necessário colocar essa descrição? Se você puder responder quando Com você estiver certeza. falando. Gente, currículo que não tem descrição, ele não tem alma, né? Porque você coloca lá, eu trabalhei com HellGov, né? Empresa tal,
Aí, Diana, tal ano. Tá, mas o que você fez? Né? É exatamente aqui que a gente coloca as palavras-chave. Então, eu fiz mapeamento de stakeholders. Eu entrei em contato com clientes. Às vezes, a palavra-chave que eu coloco é clientes. E no currículo não tem uma palavra com cliente, nem vai aparecer para mim. Entende? Eu tenho currículos que teve atendimento a clientes, mas não a HelpGov. Mas eu sei que aquela pessoa tem habilidade de atendimento a cliente e eu vou selecionar ela, pelo menos, para uma etapa, se caso ela tenha os conhecimentos básicos. Porque eu sei que é a habilidade. Podem colocar na descrição das atividades o que vocês realmente fizeram. Logicamente, por exemplo, se eu sou um estagiário, o que eu vou colocar? Fui eu que fiz o processo de recrutamento e seleção? Não. Eu auxiliei o processo de recrutamento e seleção, né? Se eu sou um júnior, quais atividades que eu fiz? Eu gerenciei algum grupo? Só se for de forma informal, porque eu sou júnior, sabe? Tentar adequar aquelas capacidades e habilidades que você fez. Dentro da área de HelpGov, aparece muito como é que é aquela questão do DOI, eu esqueci agora como é que fala. Dos diários oficiais, né? Diários oficiais, exato. Então, fiz acompanhamento de diários oficiais. Análise, às vezes eu pesquiso, coloco palavra-chave como análise, e não aparece tantos currículos com análise, entende? Então, o que você fez de análise dentro de HelpGov? Né? Eu analisei do DOI, eu fiz alguma análise para cliente. Vocês podem colocar até, depende do espaço do currículo também, né? A gente não pode colocar um currículo muito, tipo, 3 páginas. O ideal seria uma. E tem algumas formas de colocar dentro de uma, né? O Canva ajuda muito quando é esse currículo aqui. Mas quando é dentro do próprio plataforma, não tem problema. Tem todas as experiências lá. Mas lembrando que você tem que dar para o seu cliente, seu recrutador, né, aquilo que ele precisa saber de você, né? Então, eu tenho 50 experiências, mas só 3 delas, elas são interessantes para essa vaga. Então, eu vou colocar as 3 que são interessantes para essa vaga. Não, mas uma, ela tem uma habilidade que ele está pedindo lá. Coloca também, sabe? Que são habilidades transversais. E, assim, é muito importante essa descrição das atividades. Vou falar um pouquinho do meu caso, né? Trabalhar com recrutamento e seleção, que é uma das sub-áreas de gestão de pessoas, né? Tá, mas o que você fez com recrutamento e seleção? Porque de recrutamento e seleção você tem uma vasta gama, até, sei lá, planejar o recrutamento e seleção do ano, ou então planejar as vagas das gerências, sabe? Esse quesito. São as habilidades chás, né? Conhecimentos, habilidades e atitudes que a gente está querendo coletar na sua descrição. Basicamente essas questões, assim, não sei se eu tô falando muito rápido, mas é muito importante a descrição das atividades, gente. É assim que a gente vai ver o que vocês vão fazer, o que vocês estão fazendo. Rafa, e quando você citou essa questão da triagem, uma das perguntas que a Rayane fez aqui no chat foi assim, modelo do Canvas atrapalha a triagem? Ou não? Geralmente, por exemplo, quando eu pego um currículo desse que vem como PDF, né, vem pelo Canva, eu leio todo, né? Só que me leva mais tempo. Então, eu acredito que não atrapalhe se você for realmente mandar um currículo, porque ele vai em PDF, formato PDF. Agora, você mandar um currículo como imagem, cara, não tem nem como a gente pesquisar, dar um Ctrl F lá. Então, tentem salvar nos formatos mais acessíveis, ou o Word. É preferível, gente, não colocar o Word, porque o Word ele é editável, né? Manda em PDF mesmo. Né? Então, tem como salvar o Canva como formato PDF. Inclusive, o meu currículo que eu entrei foi no Canva, né, Ale? Não sei se você lembra que foi como o currículo que eu mandei. Fiz um currículo para essa vaga específica, perdão, meus cachorros latindo aqui, né? Mas, assim, passei um sábado inteiro fazendo o currículo. Falei, o que essa vaga precisa e o que eu posso colocar aqui nesse currículo para poder a Ale me contratar. E ela me contratou, né? Enfim, estou aqui até hoje. Graças a Deus. Mas é isso, sabe? É a gente colocar aquilo que ele precisa saber, que eu sei. É basicamente isso. Legal, obrigada, Rafa. A Lúcia Bueno tem uma dúvida, Lúcia? Isso, é também nessa área da descrição das experiências, quando, por exemplo, eu coloco um limite de uma página para o currículo, né? É preferível que a gente busque sintetizar e eliminar realmente alguns tópicos, mesmo que pareçam essenciais, ou o preferível é deixar e redimensionar, buscar mudar o formato? O que é o mais recomendado nesse caso, por favor? Se a gente for pensar num currículo assim que for fazer no Canva, né? Então, o Canva, ele tem alguns formatos que permitem a gente já colocar as questões. Lá dá para diminuir a letra, dá para colocar os espaços, aumentar, colocar até foto, que eu nem recomendo colocar foto também, eu acho que... Eu coloquei no meu porque era o modelo que tinha lá e na época eu nem pensei, né?
mas assim, não recomendo colocar foto, mas tem como dimensionar o tamanho. É bom vocês sempre verem um todo, né? Ele tá visual, a letra tá muito pequena, dá para ver tudo que eu queria colocar lá dentro, e assim, ser o mais objetivo possível. Nessa descrição das atividades, ser objetivo também, né? Então, aqui, ó, traduções, análise de conjuntura, mapeamento de stakeholders, acompanhamento de consultas públicas setoriais. Ele fez tudo isso, e ele colocou tudo isso aqui. Você vê que a disposição deu mais de 2 páginas, logicamente, isso não foi de forma alguma maléfico para ele. Muito pelo contrário, né? A gente viu tanta coisa que ele consegue colocar. Mas existem alguns formatos, eu acho que talvez o Word ele não tenha essa tanta versatilidade para esses formatos, que você consegue colocar do lado, um do lado do outro, com a letra menor, né? Mas o mais importante é o seu nome, né? Se você puder só subir um pouquinho a página, por favor. O seu nome, os seus dados entrar em contato com você, né? Que eles estejam bem visíveis, né? São as informações importantes lá, e depois você pode colocar as outras informações de forma que sejam, pode ser até menor, assim, também, mas que estejam lá. Aí eu não sei se eu consegui te responder também. Sim, é que eu achava que, como fala muito que é necessário ter, por exemplo, demonstrar os resultados que você obteve, eventualmente quantificar isso, então, às vezes, para conseguir demonstrar, exige um pouco mais de espaço. Mas nesse exemplo que você colocou também, já dá para entender o que a pessoa conseguiu desenvolver sem necessariamente ir tão longe assim. Então, entendi, obrigada. Você pode fazer isso também, esses resultados alcançados, né? Tipo, case de sucesso dentro da sua descrição, né? Aí você pensa, cara, eu tenho 3 espaços para experiência, só que esse case de sucesso, ele vai ser um espaço de experiência. Qual é que seria, tipo, dentro do espaço que eu tenho de uma página? O que é importante eu colocar aqui? De sucesso ou outra experiência que talvez não seja tão importante para esse momento? Você pode colocar case de sucesso. Eu consegui uma reunião com um deputado tal, para dia tal, para discutir tal coisa. Ou consegui fechar contrato com vários, tipo, fechou o orçamento anual, sabe? Colocar mesmo, é uma venda, sabe, gente? É vender você. É o primeiro contato, igual a Lê falou mesmo, né? Então, o currículo chega antes da própria pessoa. E é realmente isso, né? Então, a gente não pode desprezar essas informações. Coloquem aquilo que realmente enalteçam o trabalho que vocês fizeram, né? E às vezes você nem tem um trabalho, você nunca atuou nem como estágio, nem com outra coisa. Não, na verdade, sim, nunca atuou de forma profissional, mas já fez estágio, já fez iniciação científica, que você teve que entrar em contato com habilidades específicas de HellGov, né? Então é entender o que eu tenho nas minhas possibilidades que podem me enaltecer dentro dessa vaga. Então, essa é a chave, sabe? E, assim, palavras-chave, gente. Esse é o conceito que eu dou para vocês, porque quando a gente vai fazer a busca, é por palavras-chave. Mais alguma Legal, pergunta? obrigada. Obrigada. Pode continuar. Você pode só baixar um pouquinho, por favor? Aí dá para ver aqui, ó, que essa pessoa, ele colocou tantas experiências como estágio, tantas experiências como estágio, né? E também com empresas júniores, né? Então, acho que a Lê vai falar um pouquinho depois, vou deixar essa parte para você, tá, Lê? E também experiências como pesquisador, ou então com trabalhos voluntários. Isso é muito importante, gente, porque não é um trabalho que não te ou que você não trabalhou, que você não desenvolveu competências, não desenvolveu habilidades, né? Talvez, às vezes, na sua empresa júnior, você fez mais coisas da sua área do que no seu estágio, que você estava tendo lá ficar no administrativo. E conta muito mais com as habilidades. Por exemplo, o meu exemplo aqui, gerente de projetos na Praxis Consultoria. Tá, e se eu tivesse um estágio, sei lá, num órgão público que eu realmente só fiz controle de planilhas, sabe? Qual é o mais importante aqui? E por que eu estou tirando só porque não me remunerava? Né? Então, é exatamente isso. O que eu aprendi? Acho que eu consegui ler, mas eu não consegui ler tudo, da Cristiane. Deixa eu abrir aqui, eu consigo ver. As palavras-chave eu me guio... Eu me guio pelas atribuições que pedem para a vaga ou para os outros pontos periféricos. Assim, você se guia pelo aquilo que você quer vender. Mas, assim, igual eu te falei, é importante que vocês tenham pelo menos algumas palavras-chave que vocês sabem, conhecimentos em tal coisa, é necessário, né, quando a gente está lá, necessário e desejável. Então, eu coloco lá, conhecimento em processo legislativo, ou conhecimento em mapeamento de stakeholders, ou conhecimento em análise de risco político. Sabe, o que você tem na sua experiência que você pode colocar lá para suprir essa necessidade? Mesmo o cara que vai achar mesmo, sabe? Então, tá pedindo isso, o que eu tenho que pode suprir que tá pedindo?
né? Então, você pode colocar realmente outros pontos periféricos, né? A construção do seu currículo, a construção de quem você é. E é interessante, eu já peguei currículo assim, que as pessoas colocavam como interesses, né? Ah, eu tenho interesse, isso mais também na entrevista, né? Eu tenho interesse em esquiar, então eu tenho, a Lei também vai falar um pouquinho, eu fui líder de um programa de jovens na minha igreja, e lá eu fiz isso, isso e isso. Cara, habilidades, atitudes que a gente da vaga, não necessariamente na parte de Errogov, mas são habilidades que ela tem. Essa pessoa sabe atender um cliente. Essa pessoa sabe realizar dinâmica de grupo. Olha, essa pessoa é uma líder. Olha, ela foi líder em todos os lugares, né? Então, a gente realmente conhecer a vaga para a qual a gente está se aplicando. Eu sei que dá um trabalho, mas é muito recompensador, né? Quando a gente vai lá e é contratado. E através disso, né, a gente vai vender aquilo que eles estão pedindo e, assim, logicamente, a gente vai nos vender, não só aquilo que eles estão pedindo, né? Então, o que eu, hoje, tenho que pode suprir as necessidades dessa vaga? E que essa vaga pode suprir as minhas necessidades também, né? Que eu vou falar um pouquinho mais para frente na entrevista. Rafa, eu tenho uma pergunta aqui que nos enviaram no grupo e eu acho que você ou a Lê, os dois podem contribuir para responder. A pessoa falou assim, eu venho da gestão de projetos e tenho muita experiência, foram 6 anos. E em HelpGov estou há 1 ano exercendo a profissão como assistente. Minha dúvida é sobre qual a melhor forma de formular um currículo sem considerar soft e hard skills que adquiri durante a minha vida profissional. Mostrar isso para o recrutador, para mostrar que eu já trago uma maturidade profissional, apesar de ser considerada júnior pelo tempo no mercado de HelpGov. Como adaptar, então, essas pessoas que estão nessa transição diária, vamos dizer assim? Quer responder, Ale? Eu acho que eu peguei até um caso parecido bem agora, assim, de contratação desse quesito, mas se você quiser responder, Ale, pode ser. Pode responder, pode responder. Geralmente, a gente leva em consideração muito as habilidades que as pessoas já trouxeram, né? Então, ela é uma profissional plena dentro da área dela. Então, ela já entrou em contato com clientes, planilhas, já sabe gerenciar uma equipe, já sabe fazer essas coisas, né? Mas, dentro da área de HelpGov, ela só tem ela é um júnior, né? Essa pessoa é júnior dentro da área de HelpGov. Então, ainda está trilhando os conhecimentos para HelpGov. A gente, geralmente, trata essas pessoas como júnior para HelpGov mesmo, porque é a carreira que ela está trilhando, né? Então, vai ter habilidades, competências e atitudes de júnior para HelpGov. Eu acho que é importante falar isso também, de transição de carreira. Eu já peguei alguns currículos que já estavam descritos, né? Transição de carreira para HelpGov, né? E, assim, é até legal a gente pega essas pessoas, assim, porque são pessoas mais interessadas na área, são pessoas disponíveis para atuar. Só que a gente tem que pensar também da nossa possibilidade de carreira, né? Transição de carreira, talvez a gente faça talvez não, a gente vai se candidatar para uma vaga que é júnior, sendo que a gente já é pleno de outro lugar. Então a gente vai fazer as atividades de júnior, é uma vaga para júnior. Aí eu sempre deixo isso muito claro. Essa vaga é para consultor júnior, tem atribuições, habilidades, competências, você vai ser demandado como consultor júnior e vai receber como consultor júnior. Não, mas eu quero transição de carreira, é isso que eu quero. Beleza, aí a gente vai lá e adequa. Só que, assim, nunca é um júnior 1, entende? Tipo, se a gente for colocar 1, 2, 3, 4, né? É sempre um júnior 2, 3, né? Que já tem outras habilidades, é um profissional com mais maturidade mesmo. Mas dentro da carreira de HelpGov é isso. Eu não sei se eu consegui responder a pergunta, que eu acho que eu me perdi no finalzinho. Eu queria só complementar, Rafa, você respondeu muito bem, só eu complementaria até para, como se diz, animar essa pessoa, né? Obviamente, ele vai começar como júnior, mas essa carreira dele, se ele ou dela, eu não entendi se é uma menina, provavelmente vai ser uma carreira mais acelerada, né? Porque ela traz muitas habilidades. É muito difícil colocar no currículo as nossas habilidades, por exemplo, se a gente coloca, que a gente nem recomenda, né? Algumas pessoas colocam lá no perfil liderança, comunicação. É meio complicado a gente colocar isso no currículo, né? Então, assim, obviamente, como gestor de projetos, quantas habilidades, né, como gestora de projetos essa pessoa tem, né? Então, eu sugeriria colocar, né, gestão de projetos, colocar de forma objetiva, né? Liderança de equipes, organização de cronogramas, quer dizer, toda, né, ferramentas, toda aquela parte mais técnica mesmo e mais generalista. Por exemplo, se for um gestor de projetos voltados para TI, ou se tentar generalizar ao máximo aquilo, né, voltar para de que forma que vai utilizar aquilo para a HelpGov, porque a gestão de projetos utiliza para tudo, né? Então, resume, e depois, na entrevista, sim,
que eu vou falar um pouco também dessa parte, né, que você vai vender as suas habilidades, né, que a sua experiência em HellGov vai ser pequena, mas você vai vender e, de repente, você vai ser até qualificado dentro de um pleno aí. Pode ser dependendo da forma com que você se vende, né? Às vezes até acontece de falar tão bem, da pessoa se vender tão bem, né? Olha, eu lidero equipe, eu tenho facilidade para elaborar material, para escrever, porque ele já fazia isso em gestão de projetos, organizar, planejar, né? E aí a empresa coloca ali como júnior, muito rapidamente a pessoa já vira pleno, entendeu? Porque ela já tem habilidade com cliente interno, então vai depender da forma que ele vai vender isso. Só que isso não vem no currículo, essa parte das habilidades, das competências, essa parte mais de atitudes, né? Atitudinal, vamos dizer assim. Atitudinal. Entrevista atitudinal, mesmo. Né? Isso, atitudinal. É que eu estava com a cabeça, porque a gente teve 2 casos aqui, né? Eu estava com a cabeça do último caso, né? Mas teve realmente essa pessoa que veio uma transição de carreira, só que a gente viu, cara, ela faz HellGov, né? Talvez não seja o nome da função, só que assim, as habilidades, atitudes, competências que essa pessoa tem, é uma de competência de HellGov. Talvez ela vai mudar o nome, mas ela já vem como pleno. Mas outra pessoa não, eu faço um pouco de HellGov, um pouco de assistente de HellGov, né? Mas a gente verifica também não só no currículo, mas a entrevista mesmo. Ah, que legal. Gostei da resposta e já tinha gostado dessa pergunta porque eu me identifiquei muito, porque eu passei por isso, então foi bem legal ver a opinião de vocês sobre isso. A Flávia quer fazer uma pergunta, Flávia. Rapidinho, gente. Eu só queria trazer isso de uma forma mais objetiva, porque eu vejo muito esse tipo de pergunta no coletivo, sobretudo no Empregando Gente Preta, as pessoas perguntam o que é júnior, a partir de quanto tempo? Porque tem consultoria que ele coloca de júnior 1, júnior 2, pelo que o Rafa falou, já tem 3, 4, às vezes não chama de júnior, chama de trainee, então a gente queria entender um pouquinho também como funciona, mais ou menos quantos anos tem um profissional júnior até ele se tornar pleno? Quanto tempo de experiência tem um profissional pleno até ele se tornar sênior? E o que geralmente vocês exigem na área de HellGov para que essa transição seja feita? Quais tipos de atribuições, quais tipos de execuções as pessoas conseguem transitar dentro da consultoria, né? Para mudar nessa hierarquia profissional? E se vocês também têm algum critério mais objetivo de quanto em quanto tempo ocorrem essas transições, assim, via de regra? Já passou a mão, Rafa. O Flávio, vamos fazer outra live, só para a gente falar disso. Mas eu vou tentar ser bem objetiva. Assim. Primeiro, o Rafa fica falando isso aí, a gente às vezes fala júnior 1, 2, mas isso não existe, tá? É júnior, pleno e sênior. Pelo menos na BMJ a gente, né? Porque às vezes a gente fica querendo tentar classificar, tentar colocar de forma objetiva, mas não é, principalmente dentro da carreira de humanas, né? Algumas carreiras você consegue fazer isso de uma forma muito clara, de entregas, né, assim, de tempo, né? Antigamente, isso era fácil para o plano de cargos e salários, né? A gente falava assim, olha, com 3 anos você é júnior, com 5, assim, era muito, você formou, né? Então, assim, as coisas eram muito objetivas. Agora, não é que não tem objetividade, mas as pessoas, tem pessoas que atropelam todas essas etapas, sabe? A pessoa acabou de formar e ela já tem uma maturidade profissional, que eu vou falar daqui a pouco, né, dessa parte de experiência, ela atropela tudo isso. Se eu ficar presa, olha, Flávia, você tem que esperar os 3 anos para se tornar pleno, eu te perco em 2 tempos, entendeu? Então, assim, eu vou falar, gente, a Flávia, eu não vou esperar 3 anos para ela virar pleno. Né? Então, a gente tem uma referência de planos de cargos e salários, de carreira dentro da empresa, que vai nortear isso. Então, normalmente, é em torno de 3 anos, sim, essa transição, né, de júnior para pleno, para sênior, a gente faz essas mudanças, mas é uma referência, tem gente que atropela isso de uma forma muito acelerada. A gente tem um menino na empresa que entrou sem formar, já era um júnior, e agora ele já vai virar pleno com 1 ano. Então, assim, é muito da pessoa, e a empresa tem que corresponder, que se eu ficar ali naquele quadradinho ali do plano, eu perco a pessoa e ela vai embora, né? Agora, o que significa, principalmente na área, né, na nossa área, a gente fala muito em níveis de complexidade, tá? Então, atividades que um júnior faz,
um nível de, por exemplo, elaboração de material. O sênior, o Barral, na nossa empresa, ele elabora material da mesma forma que um estagiário. Mas qual é o nível de complexidade de um material, de análise que um Barral faz? Completamente diferente de um estagiário que está começando. O estagiário vai fazer, vai ter um gestor que vai validar, que vai corrigir, que vai, né, vai falar, vai apontar os... Percebe, então, quando a gente fala de nível de complexidade, quando a gente fala de elaboração de material, então, assim, você vai acrescentando coisas para esse pleno que vai amadurecendo. Cobrança de um pleno é maior, de um sênior é muito maior, né, em termos de tolerância a erros, vamos dizer assim, né, nível de autonomia. Então, tudo isso é que vai compondo o júnior, pleno e o sênior. Né? Então, assim, a pessoa acabou de formar, a gente vai depender do que ela já passou. A gente olha esse currículo desse menino aqui, tinha acabado de se formar, ele não tinha formado ainda, mas quando a gente olhava o currículo dele, olha quanta coisa ele passou. Então, assim, você vê o nível de maturidade profissional, apesar ele tinha 21 anos na época, sei lá, um menino super novo, você fala, poxa, é um júnior que rapidinho já está sentando na próxima, eu falo dessa analogia de sentar na próxima cadeira, né? E que eu falo muito disso, dessa experiência que você vai adquirir ao longo da sua utilizando, né, aproveitando todas as oportunidades que passam aí na sua vida profissional. Já estamos entrando muito na parte de entrevistas aí também, né, Rafa? Vou passar para a gente poder... Eu acho que a gente já pode até entrar, né? Porque o que eu tinha mais para falar dessa parte de currículo foi mais isso mesmo, né? Que eu tinha falado sobre descrição, atividades extracurriculares, extremamente importante colocar os cursos que vocês fizeram, que é mais embaixo, né? Então, ó, os idiomas que vocês têm. É importante você ter, cada caixinha é uma coisa diferente, né? E tem como também dentro do Canva fazer, ou também das próprias plataformas, elas já pedem, né? Cada caixinha. Então, atividade de extensão, dá para ver que essa pessoa, assim, o que esse currículo me diz, de forma geral? Olha o tanto de coisa que essa pessoa fez, mesmo fora do trabalho. Olha o tanto de coisa que ela se especializou, né? Então, ela participou de vários cursos, de vários projetos universitários, né? Ele não ficou parado durante o período de graduação. Eu sei que é muito difícil quando você tem uma pessoa que trabalha o dia todo, 18 horas, e também de noite, né? Isso é muito complicado, muito complexo, né? Mas a gente pega dessa questão também, né? Tô tentando entrar na área. Eu fiz qual curso? Né? Deu tempo de fazer o curso? Pô, coloca no seu currículo para eu ver pelo menos o que você fez nesse quesito. Legal, bacana, bacana. Inclusive, essa questão de atividades de extensão e cursos é ótimo para quem ainda não tem experiência, né? Para quem está procurando um estágio, ainda está lá fazendo a universidade. Bem, Chegou bem uma falado. pergunta aqui, alguma coisa aqui, um comentário. Realmente, coloquem a quantidade de horas dos cursos, né? E o período de experiência, o período que você passou nesses estágios, né? Nessas questões aí. Tá, você trabalhou nessa empresa de tanto a tal tempo a tal tempo. E, gente, eu vou ser bem sincero com vocês. Quando a gente pega um currículo que a pessoa passou por 5 estágios, mas ela ficou um mês em cada um, isso já, de forma geral, uma análise que a gente faz será que essa pessoa está querendo? Né? Será que se eu contratar ela também vai passar só um mês aqui com a gente? Né? Porque contratação e demissão, ela é cara para a gente também. Né? Então, coloque aquelas experiências que vocês tenham, tipo, 6 meses, mais ou menos nesse sentido, assim, ou 4 meses, né? Ou explique, né? Foi curto período de duração dessa experiência que eu tive. Ou então coloque assim, eu fiz 4 meses porque o curso era de 4 meses, ou a experiência era de 4 meses, né? Mas tentem, assim, passar as informações sobre você, né? Porque o currículo também fala sobre essa questão. Exatamente, ele também vai passar uma impressão para o recrutador, né? Exatamente. Desculpa Cristiane? interromper, eu tenho uma dúvida. Eu sou a pessoa da pergunta sobre gestão de projetos, né? Da experiência. E vocês falando agora, eu percebo que eu não estou para me formar em ciência política, eu não passei por estágio, eu entrei como freelancer em uma consultoria, e aí vai fazer 1 ano. Fui contratada com 6 meses, CLT, como assistente, e durante esses 6 meses eu já faço atendimento direto ao cliente. Então, eu faço basicamente o que um pleno faz, ou então até um gerente faz dentro de uma consultoria padrão de HellGov, né? Além de fazer a elaboração eu cuido de todos os processos de análise do cliente, de direcionamento, claro que com
que eu tenho uma líder de monitoramento como guia, que tem mais experiência que eu, mas eu já estou assim, eu me considero bem avançada. Então, só para me tirar uma dúvida, se eu fosse fazer uma entrevista e apresentasse essa experiência, mesmo sem ter feito estágio, isso contaria como uma vaga plena? É porque, assim, a gente geralmente abre uma vaga, então ela é uma vaga para júnior. Se você está concorrendo e a gente te chama para uma vaga para pleno, é porque a gente viu no seu perfil, no seu currículo, que você já é pleno. Aí ela pode até me complementar assim, porque é assim que tem ocorrido da minha forma, né? Fala, olha o tanto de experiência que essa pessoa tem, ela já faz isso, ela já faz aquilo, tá, vamos chamar para essa vaga plena. E na entrevista a gente vai marcar lá os interesses, né? Já entrando um pouco na parte das entrevistas. É mesmo um match, sabe aquele match do Tinder? Eu sempre falo isso, adoro essa analogia, que assim, não basta só a gente querer, você tem que querer a gente também. E não basta só você querer a gente tem que querer você também. E dar aquele match mesmo com a vaga, tanto para as coisas de senioridade, tanto para questões até de atividades mesmo, né? Então, se a gente pega uma pessoa que está atendendo clientes, geralmente, né? Eu tô falando do nosso exemplo aqui, a gente não vai colocar para só fazer materiais, né? A gente vai colocar assim, para entrar numa conta, entrar em outra, para fazer aquele período de adaptação, aquele período de teste que a gente vai ter com você também. Mas eu gostaria que a Lê me complementasse aqui. Eu sei que ela entende mais essas questões. Cristiane, assim, a gente vai avaliar qual é o seu nível de maturidade profissional, de senioridade, vamos dizer assim, dentro das atividades que você está realizando. Então, por exemplo, quando você fala, eu já estou atendendo clientes como um pleno, um sênior, percebe como você fala? Um pleno, um sênior e um gerente? É a mesma atividade, né? Então, por isso que eu estava falando, o nível de complexidade é exatamente isso, né? Se a gente olhar dessa forma, a gente teria que colocar todo mundo no mesmo patamar, em termos de salário, em termos de... Aí, o que eu vou olhar? Eu vou fazer perguntas para você, para eu saber que desafios você teve, como que você lidou com esses desafios, né? Então, eu vou ver que você vai lidar de uma forma, e você pode estar no mesmo gerente, não estou te avaliando aqui agora, né? Obviamente. Mas eu vou ver de que forma que você lidou com aqueles desafios, para eu saber se você está no nível pleno, sênior, até como um gestor, como você falou. Às vezes eu vou falar, nossa, ela está pronta para ser realmente uma gerente de contas, apesar da pouca idade, ou apesar da pouca experiência prática, né? Você adquiriu muita experiência como gerente de projetos, que te alavancou aí para atender grandes clientes, né? Então, assim, é isso que vai dar essa resposta para a gente. Que você falou certinho, foi o mesmo exemplo que eu dei lá. Estagiário até o Barral vai fazer a mesma coisa, no nosso caso lá da empresa, né? Eu peguei é a mesma atividade. Então, todo mundo atende cliente, todo mundo não, né? Mas o pleno, na nossa empresa também é exatamente isso. O pleno, o sênior e o gerente, tá? Mas o pleno, às vezes, ele vai acompanhado de um sênior. Às vezes, após uma reunião, o sênior fala, olha, legal a forma como você falou, mas às vezes na próxima você poderia ter abordado dessa forma, que talvez você tivesse um resultado melhor. Então, assim, o pleno ainda está em formação para atender um cliente, para lidar com diferentes tipos de pessoas, se for, por exemplo, autoridades, quer dizer, que envolve um relacionamento mais complicado ainda. Isso é que vai determinando o grau de complexidade. Então, é isso, estou dando um exemplo bem prático aqui da nossa área, né? Então, não sei se fica claro para você. Aí a gente faz perguntas para chegar nisso. Eu sei que é difícil no processo seletivo, mas a gente procura fazer isso avaliando. Por isso que eu queria entrar na minha parte para poder falar um pouquinho disso. De como que isso vai levar para vocês, né? Porque a gente está falando de currículo, inclusive, gente, eu já vou passar a palavra, viu, Maria Tereza? Só um segundinho. O Rafa trouxe um exemplo de currículo que eu achei interessante. Ele não é o melhor modelo, tá, gente? Depois o Rafa pode mandar um modelo mesmo, aquele modelinho padrão, Rafa, aquele modelinho que todo mundo tem a síntese das qualificações. Esse aqui é um modelo que a gente queria despertar em vocês muito mais o que despertou na gente. Não é um currículo perfeito, não é um currículo que tem período. Está vendo que vocês estão preocupados muito com, nossa, está faltando isso, faltando aquilo. O currículo tem que ter as informações, mas mais do que isso, o que vocês estão fazendo, acho que eu queria trazer muito essa reflexão para vocês.
com a carreira, né? Porque se vocês não se preocuparem com isso, vocês não vão ter o que colocar aqui dentro. Então, eu queria cutucar vocês um pouquinho antes da gente partir, né? Não ficar só nessa parte de currículo, porque os currículos vocês vão ver que na internet está cheio de modelos aí, não tem certo, não tem errado. Tem uns que falam que põe foto, outros não colocam, outros... Não se preocupem muito com isso, tá? Então, por isso que eu queria trazer um pouquinho, eu quero falar um pouquinho dessa parte que eu falei, do que colocar mesmo, a essência do currículo, né? Maria Tereza. Rafa, a gente pode fechar a apresentação? Só para... Beleza. Andrei, Por favor. por favor. Maria Tereza. Eu aqui. Eu tenho uma pergunta relacionada a idiomas. A única, assim, o único curso de idiomas que eu fiz é inglês, que eu tenho um certificadozinho. Só que eu aprendi espanhol e francês e alemão sozinha. Aí eu queria saber se eu coloco isso no currículo, tipo assim, ou como eu coloco isso no currículo, entendeu? Bom, a certificação, né? Eu não sei se... Vou ser bem sincero, não é só no currículo que a gente avalia uma pessoa, né? Então, o currículo é o nosso primeiro contato. A gente avalia através de testes, de uma entrevista, de uma prova prática, né? Até eu fazer uma entrevista com você no idioma, no espanhol, e eu consigo te avaliar, muito mais do que um certificado. Às vezes você tem um certificado, mas a sua proficiência não é assim, um certificado de proficiência, mas você não tem habilidade oral ou escrita, né? Porque é só um papel. Então, a gente entra para outro momento, né? Que seria a parte das entrevistas, a parte onde você vai elaborar uma análise em outra língua, né? Principalmente, mas você pode colocar no seu currículo também, né? Inglês, geralmente as pessoas nem, eu mesmo não coloco nem onde eu formei no inglês, né? Então eu tenho inglês intermediário, inglês avançado, espanhol avançado, francês básico, sabe essas questões assim? Dá para colocar e sem precisar citar o lugar que vocês fizeram ou o certificado. Eu sei que tem algumas vagas que elas pedem a certificação, e realmente você tem que ter essa certificação para essas vagas em específico. Deve ser alguma política da própria empresa nesse quesito, né? Mas é isso daqui. Mas é isso, sabe? Depende muito de qual vaga você está querendo ir. Geralmente, essa parte é mais de habilidade mesmo, né? Qual a habilidade dela, qual a habilidade dessa pessoa que ela tem para escrever uma análise em francês ou uma análise em espanhol? Pô, ela consegue, olha que eu vi a prova dela, ela consegue, foi ela que fez, né? Então vamos lá fazer uma entrevista em espanhol com ela para ver como é que é a habilidade oral, ou então vamos fazer uma entrevista em inglês, vamos fazer 3 perguntas em inglês, 2 em espanhol e uma em francês, né, para ver se ela pelo menos compreende a língua francesa, sabe? É muito essa questão que a gente averigua depois, né? Mas eu não sei se eu consegui responder também. Só um segundo. Cristiane, eu te respondi? Ficou claro? Oi, não, ficou sim, ficou bem claro. Inclusive, eu já estou pensando em várias atualizações e mudanças de rota e até como me comportar nas entrevistas. Obrigada. Bacana. E a Maria a gente pode seguir para a sua apresentação também, tá? Fica à vontade. Tá ótimo. E para Maria Tereza, né, eu, pelo menos, super valorizo o autodidata. Então, né, eu colocaria até, né, se você colocar inglês fluente, inglês avançado, pode colocar entre parênteses autodidata. Gente, tem empresas e empresas, né? Empresas que, igual a gente falou, às vezes a pessoa tem um certificado, mas está desatualizado. Então, assim, não fiquem presos a essas coisas, né? Assim, claro que tem um modelo, né? Tem uma forma legal. O que está por trás de tudo isso, né? Objetividade, não ter erros, né? Erros de português, né? Lembrar que o currículo chega primeiro, então que carinha que tem que ter esse currículo, né? Ele tem que ter uma carinha legal, né? Um currículo bem apresentado, objetivo, falando por você, mas não tem que ter, formate assim, formate assado, né? Já vi currículos extremamente coloridos, já viram os currículos de design, né? Eles mandam cada coisa assim, né? De advogado, já é aquela coisa totalmente, né? A Flávia, que é advogada, né? Que é totalmente formal, ou seja, a adequação a cada,
né, a cada perfil, cada vaga. Então, assim, importante é ter as informações de forma objetiva que vamos chegar lá. O que eu queria trazer para vocês é o seguinte, eu vou trazer mais reflexões, tá, gente? Assim, porque eu acho que mais o que vai estar no currículo modelo, eu queria provocar um pouquinho vocês para pensar na essência desse currículo, tá? Porque eu queria fazer uma pergunta para vocês, né? Ou vocês mesmos vão fazer essa pergunta, né? Como é que está a minha empregabilidade? Como é que está a minha capacidade de conseguir um emprego legal que eu quero, de estar competitivo, né? Para buscar aquela vaga que eu desejo, né? E até para me manter empregado, né? Quando a gente fala de empregabilidade, é de se manter empregado também, né? Como é que está a minha empregabilidade, né? E o que significa isso, né? O que significa essa empregabilidade? Eu queria começar, tudo vai começar pelo autoconhecimento. Acho que todas as minhas falas ultimamente, eu tenho trabalhado muito com desenvolvimento, começa com autoconhecimento. Então, por isso que essa primeira frase, antes da gente começar, talvez o currículo, como é que está a minha empregabilidade, vai ser isso, né? Vamos primeiro para o autoconhecimento. Então, primeiro, né, qual que é meu perfil? O que eu gosto? Né? A gente estava aqui falando de transição de carreira, provavelmente teve uma não identificação, alguma coisa lá mudou alguma coisinha, algum clique mudou lá, né? Então, peraí, acho que eu estou gostando mais disso aqui, eu gosto de cliente, ela falou de cliente, né? Então, eu sou mais processual, eu sou mais relacional, meu foco é em resultado, meu foco é em pessoas, em análise, né? Como é que é meu perfil? Se eu vou dar o poder, né? Vocês nos dão o poder, né, para o recrutador de avaliar seu perfil, mas você já avaliou seu perfil antes, né? Faça isso primeiro, né? Antes de ir para uma vaga, né? Qual é o seu perfil? Então, esse é um primeiro passo que eu queria convidar vocês a fazer. Depois, quais são as minhas fortalezas? Antes de pensar em gap, a gente pensa em fortaleza, porque é isso que vai alavancar a sua carreira. Né? Então, assim, quando eu falei de perfil, o que é perfil? Eu sou ótima de relacionar, eu sou boa vendedora, eu vendo até, né, picolé no, sei lá, né? Então, assim, na Antártica, né, onde é que faz frio, né? Ou seja, eu sou boa vendedora. Não, eu não sou tímida, mas eu sou boa para escrever, eu sou extremamente organizado, metódico, percebe como, às vezes, parece que um defeito, vamos falar entre aspas, defeito, que a gente vai falar de gap, né? Quer dizer, se eu não sou tão bom de comunicação, mas eu sou ótimo de organização, eu sou mais focado, então é por isso que eu vou falar de fortaleza e não de gap. Porque o gap, ele não vem como um defeito, ele vem como alguma coisa que vai complementar, que talvez eu precise dar uma olhadinha para algumas atividades, mas é onde eu vou colocar as minhas fortalezas. Então, se eu sou boa de relacionamento, eu vou ser aquela pessoa como a Cristiane falou, eu sou boa, eu atendo cliente como gerente, ela já está se colocando lá em cima, é isso mesmo, Cristiane, parabéns. Você está se colocando lá em cima, né? Você está, na entrevista, você fala, eu atendo como os gerentes. Deixa o recrutador saber que nível que você está lá, pleno, sênior, né? Dá o trabalho lá para o gestor, lá para o RH te avaliar. Mas chega com essa autoconfiança, né? Porque você sabe do seu perfil, você sabe que você é boa para atender cliente. Bom, não, eu não sou tão boa assim para atender cliente, para pessoas, porque meu perfil um pouco, sou mais introspectivo, mas eu sou ótimo para escrever, né? Então, isso são minhas fortalezas, e quando a gente fala de gaps, que não são defeitos, tem a ver com o meu perfil, a minha forma de ser, que é isso que você vai vender. Não adianta você querer vender uma coisa que você provavelmente não gosta, não ama, é aí que vai definir o seu perfil e as vagas que você vai buscar. E aí a gente começou aí com autoconhecimento. Então, eu vou partir agora para o meu propósito. Qual é o meu propósito? Meu propósito profissional, meu propósito de carreira, né? As pessoas estão fazendo, mais uma vez, a transição, estão buscando um outro propósito. Isso você pode mudar a qualquer tempo, mas hoje eu tenho um propósito, né? Eu tenho uma formação, eu tenho, principalmente às vezes quando está formando, né, no meu curso de psicologia, no nosso curso, né, Rafa, abrem-se várias portas, né, psicologia clínica, educacional, organizacional, e aí você fala, meu Deus, e agora? Né? Então, eu preciso fazer essa análise, né? Na área de vocês também, abrem-se portas, né?
HelpGov, é a análise, é cliente, é Comex, né, engajamento, para onde que vocês vão, qual é o perfil, né? Então, qual é o seu propósito em termos de perfil? E qual é o seu propósito de carreira mesmo, né? De vida, o que você está buscando? Você pode falar para mim, estou buscando emprego, só estou buscando emprego, só quero pagar a conta. Vai ser mais difícil arrumar esse emprego, porque as empresas não estão buscando empregados, não estão buscando funcionários, elas estão buscando colaboradores. Qual é a diferença? Empregado é aquele que presta serviço para o empregador, então ele tem um contrato com o empregador, isso que é empregado. Funcionário é aquele que tem uma função, então eu falo para você, você vai fazer materiais, então você só vai fazer material. Mas eu gosto de atender cliente, estou sempre ali de olho. Não, você não vai atender cliente, viu? Vou usar sempre o exemplo da Cristiane agora, pegando o pé dela. Você só vai fazer material, porque é a sua função, isso é funcionário, tá? E colaborador é aquele que tem uma visão geral da empresa, ele vai... Ele contribui para a área, ele contribui para a empresa, ele contribui e vice-versa, né? Obviamente, né? Esse é o colaborador. Então, é diferente. Então, eu preciso alinhar meu propósito com o propósito da empresa, né? Vai ter empresa também que não procura isso não, tá, gente? Tem empresa que está procurando só o de 8 a 6, bate o ponto, né? Entregou, né? Pode deixar que já tem as pessoas aqui que vão atender o cliente, tá? Pode deixar que esse aqui que vai. Tem empresa que é assim. Então, você vai fazer o match aí, como disse o Rafa, lá, o namoro, e tem que ter o clique, igual aquele dos gênios lá, que bateu o anel assim, né? Os gênios lá. Né? Então, tem que ter esse match. Aí você pode falar assim, mas está tão difícil, nossa, já está difícil, isso não é para mim não, porque eu não tenho nem experiência, né? E aí eu não tenho experiência, como é que eu vou para o mercado se todo mundo fala para mim que eu não tenho experiência, né? Levanta a mão para mim aqui, quem não tem experiência, que acha que não tem experiência aqui. Tem alguém aqui que não tem experiência? Recém-formado, uma coisa assim? Arthur. Então, Arthur não acha que não tem experiência. Arthur, vou falar agora a Maria Tereza também? Maria Tereza, o Arthur, o Tiago. A Isabela. O Tiago tem um lindo nome, o Tiago, meu filho se chama Tiago. Então, tem gente que vai chegar no final da graduação e vai falar, eu não tenho experiência, vou chegar lá no final sem experiência. E a gente vai ter profissional com 10 anos no mercado, Arthur, que vai falar a mesma coisa que você. Tem 10 anos e estou sem experiência, o mercado está falando para mim que eu não está dando match lá, a minha experiência não bate. Sabe por quê? Porque as coisas estão mudando de uma forma muito acelerada. Eu tenho 20, gente, eu tenho mais, tá? Eu tenho mais de 20. Eu não vou contar para vocês, senão vocês vão descobrir a minha idade. Eu tenho mais, então, assim, de experiência em gestão de pessoas, mas, assim, antes da pandemia, eu tive que jogar tudo isso fora. Na verdade, sabe quanto tempo eu tenho de experiência? 2 anos. 2 anos. Porque muitos conhecimentos eu tive que reaprender a trabalhar online, tive que reaprender. As coisas estão mudando, assim, de uma forma extremamente acelerada, tive que aprender a trabalhar agora com programas, né, de diversidade e inclusão, que isso não era coisa que eu aprendi na época da minha faculdade, não aprendi, gente, eu não aprendi a trabalhar, estou aprendendo muito com o Rafa agora, mas aprendi, né, há 2 anos essas coisas, né, SG, as coisas estão vindo, a gente está reaprendendo, eu estou reaprendendo, eu estou aprendendo. E aí você joga conhecimento fora e reaprende. Então, eu posso falar que eu tenho 2 anos de experiência para muita coisa, né? Muitas coisas vêm como coisas novas. Trabalhar em ambiente online, essa coisa digital. A gente hoje está falando de algumas competências como flexibilidade cognitiva, né? Então, assim, quando você... Então, se você acha que você... eu tenho experiência. Não, mas eu tenho experiência. Eu tenho aí 5 anos de formado. Olha bem para como é que está essa experiência. Se você está... qual foi a última vez que você se atualizou? Né? Como é que você está se atualizando? Eu estou o tempo todo em redes sociais, sabe por quê? Não tem curso que fala disso que a gente está falando. Não tem curso que fala de gestão de pessoas. Não tem MBA ainda pronto para depois pós-pandemia.
Sabe onde é que eu aprendi? Um webinar, em redes sociais, lendo artigo, trocando ideia, porque um falava, como é que você está fazendo aí? Aí eu comecei assim, ó, eu fiz um happy hour online e funcionou. Ó, a gente mandou isso para as casas todas e o pessoal adorou. Aí um faz também. Não tem MBA ainda não, gente. Então, assim, essa experiência que a gente está falando, gente, reflitam sobre isso. Se vocês acham, né, Arthur, Thiago e a Maria Tereza, que não tem experiência, vocês têm sim, vocês vão descobrir essa experiência. Se vocês ainda estão estudando, ou se não estão, vocês vão buscar, por isso que a gente trouxe esse currículo aí, que está meio, não está perfeito, para vocês verem o que esse menino fez. Que são as outras, o foco dele é nas atitudes, vamos dizer assim, né? Monitoria, simulação, voluntariado. O Rafa deu exemplo até da igreja, né? A gente, quando fala igreja, não quer converter ninguém, não, tá, gente? O que é o exemplo da igreja? A igreja, quando alguém fala assim, não, eu canto, eu lidero o grupo de jovens da igreja, ele está exercitando habilidade de liderança, de organização, de planejamento. Olha quantas habilidades ele está exercitando. Então, quando você chega para a entrevista, você já trabalhou? Não, mas eu tenho uma experiência de voluntariado. Lá eu faço isso. Ele tem o que falar, né? Mas se ele chega lá, o que você já fez? Porque né, na verdade, eu não consegui um estágio ainda, né? Porque eu não tenho experiência, não consegue, né? Então, sabe como é que é, né? E aí, essa é a pessoa sem experiência, né? Então, aproveitem as oportunidades. É isso que eu queria cutucar vocês, né? Intercâmbio, mas eu não tenho condições. Eu também não tive, na minha época não tive. Até hoje eu queria fazer, né? Não tive. Mas quem foi que falou que estudou sozinha aí, que eu acho o máximo isso. Tem uma pessoa na empresa também, estudou, aprendeu. Nossa, assim, show demais, Maria Tereza. Leva isso para entrevista. Fala, eu aprendi sozinha. Isso gente, para mim, assim, isso, né? Eu contratei uma menina, Maria Tereza, sem experiência, inclusive ela foi efetivada já agora, sem experiência nenhuma, porque ela aprendeu, ela era autodidata, né? Então, assim, isso não tem preço, né? Obviamente, e é isso que vocês têm que levar para a entrevista, né? Então, tem que dar um jeito de colocar nesse currículo algumas habilidades, aí a gente tem que fazer uma escrita aí, rebolar. Eu ajudo, tá, gente? Eu ajudo como voluntariamente, eu ajudo, às vezes, de vez em quando, o Rafa também, para vocês, para esse currículo chegar, né? Porque eu falo que o currículo tem que chegar. Primeiro chega o currículo, depois vocês conseguirem ser entrevistados, né? Então, grupos de estudos, abrir o leque para essa quantidade de conhecimento que está no mercado hoje, que há 2 anos era diferente. Antes da pandemia era diferente, então, imagina, né? As coisas estão diferentes, né? O Tiago levantou a mão porque ele quer perguntar, ou porque tinha levantado e não baixou ainda? Tiago? Acho que ele esqueceu de baixar. Tá. Um comentário da Flávia Não, aqui foi muito bom, inclusive no que você estava falando, Ale, de focar nas soft skills também, principalmente para quem está começando. É exatamente isso. Tudo isso que a gente está falando são as soft skills, vem junto, né, um pouco aí de competências técnicas também, ou de conhecimento técnico, né? Por exemplo, quando você tem é uma coisa junto com a outra, vamos dizer assim, né? Essa flexibilidade cognitiva, adaptabilidade, você tem uma resiliência maior, de cair, de buscar, de não ficar parado ali. Então, isso vai te levar para aprender mais, né? Então, a habilidade ou abertura para aprender, para reaprender, quando você recebe um feedback para mudar, quer dizer, a gente fala abertura para incorporar feedback, né? Tudo isso são soft skills, né? Valorizadas, né? A questão da comunicação, por isso que eu falo, tem uma régua, né? Que vai desde a pessoa que ela só quer se expressar e ela precisa se expressar bem. Você pode ser uma pessoa extremamente introspectiva, até tímida, mas você precisa, no mínimo, se expressar bem, né? Se expressar, não precisa fazer nenhuma apresentação, vai no seu nível você tem que se respeitar nisso. Até uma pessoa que vai vender, como a gente falou, vender, que eu quero dizer,
capacidade de negociação, persuasão, e aí depende de quê? Da sua carreira. Qual carreira? Lembra do propósito? Qual é seu propósito? É isso que vai direcionar os seus soft skills. Capacidade de adaptação, de adaptabilidade, flexibilidade, resiliência, as línguas que a gente falou, né, os idiomas hoje, atividade, tem áreas que precisam menos, áreas de vocês precisam muito, muito, né, porque lida muito com clientes de fora, né, então, o que mais que de competência? A atitude colaborativa, hoje é muito, sempre se falou de trabalho em equipe, né, e as pessoas hoje ficam meio que, né, mas eu faço muita coisa sozinha. Atitude colaborativa não é só aquela coisa, vamos dividir as tarefas, não, é compartilhar conhecimento, eu aprendi ali, compartilho com você, essa coisa do benchmark, de rede de relacionamentos, aí, isso também é atitude colaborativa, né, entre as empresas. Isso aqui que a gente está fazendo é uma colaboração, aí você colabora com o outro, passa conhecimento para o outro também. E isso você vai adequar ao mercado, que está buscando talentos. Quando a gente fala talentos, né, hoje fala talentos, high potential, as empresas estão buscando aí mega, né? Aí você fala, meu Deus, eu não sou tudo isso. Você é sim, você é isso que eu estou buscando, despertando em vocês, né? Onde é que está esse talento seu? Quais são esses seus talentos, né? Eu li agora mesmo um texto que falava sobre superpoderes. Quais são os seus superpoderes, né? E todo super-herói tem seu ponto fraco, né? Então, qual é meu ponto fraco lá, né? Então, não é para eu me sentir mais fraco, mas é para eu saber que aquilo eu vou precisar olhar e saber que aquilo ali eu não vou ter muitos ganhos com aquele aspecto. E vou valorizar os outros, vou correr atrás do que é bom, né? E adequar as possíveis vagas, né? As vagas que eu busco, as vagas que eu quero, almeja e corre atrás, né? Como toda essa energia que vocês vão buscar, que vocês desejam, né? E com muita autoconfiança mesmo, que a autoconfiança é algo que vocês precisam se vender, né? Para a empresa, né? Para a empresa é como se fosse um produto, né? Se você falasse, olha, estou vendendo esse bolo aqui, ele é bem gostoso, viu? Bem gostoso. Ninguém vai querer comprar seu bolo, né? Então, assim, você fala, olha, esse bolo de cenoura, uma delícia, todo mundo quer. Aí, quando você vê, está todo mundo em volta da banquinha ali de bolo de cenoura. Então, é mais ou menos, estou fazendo uma analogia bem, acho que eu estou com fome, gente. A gente começa a fazer analogia com comida que está com fome. Mas é nisso, assim, né? Para a gente pensar em coisas simples, assim, né? O que eu vou fazer para brilhar e o recrutador olhar para mim e falar, esse aqui, né? Igual o Rafa falou, né? O Rafa colocou uma foto, vou contar para vocês, ele colocou uma foto do menino sério, assim, um cara feio, assim, né? Aí, quando ele chegou, todo sorridente, eu falei, para que você colocou essa foto séria aqui? Né? Ainda bem que não, né? Então, assim, né? Olha o sorrisão dele, né? Então, assim, eu sempre conto para ele, falo, coloca sua foto sorrindo, né? Tem que, até nesse sentido, né? Vamos perguntar mais, gente. Tá boa a conversa, né? Eu tenho, inclusive, uma pergunta para fazer para você. Você estava comentando essa questão de saber se vender. E atualmente a gente está, principalmente acho que com a pandemia, isso veio mais ainda a questão do uso do LinkedIn para a busca profissional mesmo, para fazer networking. A Flávia até citou o exemplo aqui de chamar o recrutador no LinkedIn, e eu queria que você comentasse um pouco disso. Como que você, do lado do recrutador, como que você enxerga isso? Essa questão do fazer networking pelo LinkedIn, como que isso é visto do lado daí? Hoje as pessoas estão usando, né? Desde que você faça com respeito, sem forçar a barra, manda uma mensagem, sabe? Esses dias teve uma pessoa que me abordou. E eu fiquei encantada com a menina, sabe? Assim, então, eu achei de uma forma... Então, a forma como se faz, né? Então, é mais uma forma de você se vender, né? As redes sociais é uma forma legal. Você tem que pensar, eu sei que é uma outra analogia, eu fiz uma vez um curso de marketing pessoal e ele fazia exatamente a analogia com um produto.
mas um produto mesmo, assim, com capa, com embalagem, com tudo, né? É como se fosse um produto, e agora as redes sociais estão aí, né? Então, assim, só que a gente tem que tomar um cuidado, porque são pessoas, né? Nós somos pessoas, e por que eu estou falando isso? Porque o outro lado, o Rafa falou bem, é um cliente, eu também estou buscando, né? Eu também estou de olho nos profissionais, né? Então, estou sempre lá também. Né? Quando eu vejo alguém que se destaca, eu já falo, manda um currículo para mim, né? Vocês acham que a gente não fica vendo, né? As pessoas se destacam, né, publicou alguma coisa legal, colocou alguma coisa, né? Vocês já viram as pessoas que estão colocando assim, que estou em busca de recolocação e colocam só que eles colocam frases legais, eles não fazem nada assim muito apelativo. Quando você vê, tem 5.000 seguidores, as pessoas compartilhando e dando joinha, coração, apoio, legal, você vai conseguir, não sei o quê. As coisas hoje, quando que a gente pensava nisso, assim, há 3 anos atrás, 2 anos, sei lá, 1 ano, né? Tudo mudou, gente, tudo mudou. Então, hoje não tem regra. Então, assim, eu não sei, não tem regra para essas coisas, não. A gente está aprendendo, né? Então, essa pergunta que você me fez é completamente nova, né? Eu não acho ruim, né? Mas eu tenho certeza que os recrutadores, se for uma abordagem legal, se for uma pessoa que tem uma atratividade aí profissional, ele vai falar que legal, manda, né? Vou marcar seu perfil aqui, né? Né? Então, você pode conectar, quando você se conecta, a pessoa que chama, né? Convida a pessoa, ela aceita, aí ela já olha seu perfil, né? Então, lembra que é uma rede mesmo, é uma rede. Né? Legal, bacana. Eu tenho só um comentário sobre isso, é porque tem o outro lado também que já aconteceu comigo, né? O outro lado, que a pessoa foi tão incisiva, que a gente já percebeu um perfil dessa característica, né? Então a gente não tinha uma vaga aberta, então a gente fez uma questão de entrevista, de mandar prova e tudo mais, mas ficou muito em cima, sabe? Muito em cima, só que não tinha uma vaga aberta. E mesmo a gente dando feedback, então a gente ainda não tem uma vaga aberta, a gente tem que analisar internamente para ver se abre uma vaga, a gente gostou muito do seu perfil, mas continuou tanto em cima que eu tenho que falar, olha, infelizmente nós não temos uma vaga aberta agora para o seu perfil. Sabe aquela questão assim, é do senso mesmo, sabe, das pessoas te abordarem, né? Então teve pessoas que me abordaram, oi, tudo bem, ó, eu tô precisando de uma ajuda numa análise de um currículo, você pode analisar meu currículo? Com certeza eu posso analisar seu currículo, com certeza eu posso ver. E assim, nessa análise de currículo você já conhece mais um pouco da pessoa, né? Não, olha aqui, eu já fiz isso, eu não tenho experiência, o que você acha que eu coloco aqui? Não, pode colocar isso e isso. Fala, tá, me manda seu currículo agora para eu ver também como é que você tá, pra gente passar internamente, sabe? Então, existem meios e meios que você pode chegar nessa pessoa, né? Agora, cobrar uma pessoa para que tenha uma vaga para você, pô, me contrata, isso de forma alguma é bem vista, sabe? E eu sei que, assim, não tô nem citando ninguém, mas, assim, sabe aquela cobrança que fica em cima do recrutador também? Pô, olha, eu sou muito bom, tá vendo como é que eu sou bom? Tá, deixa eu ver como é que você é bom, né? Eu sei como é que você está se vendendo, olha como é que é a sua imagem aqui. E realmente é muito boa, só que cobrou tanto que a gente falou, gente, calma, como é que vai ser essa pessoa no trabalho, né? Então, mas é isso, né? Ter que controlar um pouco a própria ansiedade de uma contratação. Eu sei que o momento do Brasil não está favorável, mas a gente também tem que ver que na organização, pô, se a gente tivesse aquela vaga naquele momento, a pessoa ia vir, né? Mas a gente não tinha como eu criar uma vaga internamente para chamar essa pessoa para cá. Mas é basicamente isso. Também foi um exemplo de abordagem externa, né? Então a gente vai conseguir te atender, te colocar dentro se a gente tiver também a necessidade. E às vezes a gente abre uma necessidade, a gente vê que a pessoa é tão boa, eu falei, cara, não podemos perder essa pessoa de jeito nenhum. O que a gente pode fazer internamente para poder movimentar as pessoas aqui? Chegou cliente novo, talvez não seja bom para aquela área, mas tem para aquela outra. Mas tem momentos também que fala, cara, não temos vagas. Não temos, infelizmente. Mas é mais nesse sentido, assim, porque tem tanto a abordagem positiva e a abordagem que talvez não seja tão positiva assim. Com certeza. Um comentário da Rayane aqui no chat foi até assim, interagir com o perfil da empresa admirada também é uma boa estratégia? Sim, com certeza. Primeiro, para você conhecer a empresa, quanto mais você conhece, mais você vai saber conversar, interagir, e saber se você quer trabalhar lá também, né? E isso aqui, essa pode ser uma boa estratégia para você interagir com o Rafa, ao invés de você ficar lá, eu sou ótimo, falo tanto que você quer trabalhar naquela empresa, é muito mais, naquele momento de namoro ali,
é como se você tivesse, mais analogias aí, né? Você falando para um namorado, uma namorada que você é muito bom, e você fala, nossa, eu gostei tanto de você, né? Você é tão interessante, do que você ficar falando, olha, eu cozinho bem, sabe? Eu sou carinhoso, sabe? Né? Às vezes a estratégia melhor é falar, eu gostaria muito de trabalhar aqui, que empresa legal que vocês são, que materiais legais que vocês publicam, né? E aí, por exemplo, se alguém falasse para mim, eu já vou ficar, né? Porque eu sei, a gente é muito apaixonado na empresa que a gente trabalha, né? Então, quando as pessoas falam, você já falou para essa pessoa que quer vir para cá, ela gosta, então já é um ponto legal, né? Mais que ela ficar, às vezes, naquele momento se vendendo, porque cada coisa parece ter uma etapa, né? Tem uma hora ali de fazer, né? A hora do currículo, a hora da empresa. Exato. Eu tenho duas perguntas aqui, na verdade são dois comentários, assim, que a gente recebeu do Luiz Eduardo, que faz parte do grupo. Uma curiosidade dele foi se as empresas verificam se a pessoa é filiada a algum partido quando vai fazer a seleção do currículo. E aí, ele também gostaria de saber se é possível vocês comentarem um pouquinho sobre preparação para os testes depois que o currículo é selecionado. Então, tem aquela fase de análise curricular. Depois, o que tem, assim, se tem algum teste, se tem só entrevista, se vocês puderem, assim, comentar um pouquinho sobre isso. Gente, rapidinho, desculpa, só para não perder o timing do que a gente já estava falando, eu queria dar dica para vocês de tomar cuidado com a foto que vocês colocam no LinkedIn, sabe? Tipo, não coloca uma selfie, não coloca uma foto toda borrada, com a qualidade ruim, entendeu? Não faça isso, demonstra um certo desleixo também da sua parte de colocar isso no perfil profissional. Coloca uma foto bonita, igual a da Rayane, quando estava com a câmera fechada, toda formalzinha, bem bela, igual da Cristiane, entendeu? Se esforça um pouquinho também para mostrar ali, tipo, tem uma identidade visual sua que também envolve seu perfil no LinkedIn. E também, quando vocês forem se conectar com outras pessoas no LinkedIn, cuidado também como está o teu nome ali embaixo do teu nome mesmo, a descrição ali. Tem gente que coloca lá, estagiário não sei o que lá. Às vezes o estágio que a pessoa está fazendo não tem nada a ver com a área que ela quer trabalhar. Então, você vai procurar uma conexão com outro profissional de HelpGov, principalmente se for um profissional de HelpGov com mais experiência, que tem muitas conexões, ele vai ver lá, estagiário de tal lugar, que não tem nada a ver com a área de HelpGov. Ele não vai te aceitar, ele não vai se conectar com você, entendeu? Então, seja estratégico nisso também. Coloca lá, relações institucionais governamentais, advocacy, de repente você coloca em inglês, né? Não sei. Mas demonstra ali no nome embaixo a vaga que você quer ocupar, né? E não necessariamente o que você está ocupando naquele exato momento, porque às vezes não bate com as conexões que você quer fazer. Se você coloca lá relações governamentais e você entra no LinkedIn de várias empresas e tenta se conectar com os profissionais que trabalham ali, é muito mais provável que eles vão se conectar com você, que eles vão aceitar a conexão, do que se a sua descrição ali for uma coisa que não tem absolutamente nada a ver, entendeu? Só esse comentário mesmo. Desculpa, tá, gente? Não, é ótimo. Que isso. Você responde a pergunta ainda? Foi uma pergunta sobre próximas etapas e teve outra também, não teve? Isso, a outra foi, ele perguntou se as empresas verificam se a pessoa é filiada a algum partido. Geralmente, esse até não é nenhum parâmetro para a gente também, né? Quando a gente vai fazer uma contratação, para saber se a pessoa é filiada a tal partido ou tal partido. Mas a gente entende que as relações governamentais, elas têm um certo impacto, né? Sobre as suas filiações, sobre os seus posicionamentos políticos. A Lê sempre me ensinou bastante sobre essa questão, né? Você tem sua vida pessoal, você faz o que você quiser na sua vida pessoal. Só que quanto da sua vida pessoal pode influenciar no seu trabalho, né? Então, se você é afiliado a um partido a determinada questão e você está atendendo um cliente que é de outro partido ou tem ideias contrárias, né? Será que isso não vai influenciar? Aí é um parâmetro que eu até entrego para vocês assim, né? Tipo, será que isso vai influenciar? Será que sua imagem está tão vinculada àquele partido que você não conseguiria atender uma cartilha de clientes? Então, essa mais, assim, informação mais fina, mas ela pode me complementar também. Isso é bastante importante, gente, na área de vocês, principalmente agora em ano de eleição, assim, é importante, a gente não checa, né? Mas é muito importante, pelo menos nas redes sociais, assim, vocês mostrarem a neutralidade naquele momento ali, né? Igual o Rafa falou, não importa, são valores, né? Tudo que é valor, que é
eu falo, né, time de futebol, política, religião, tudo isso, assim, são coisas que a gente não pode trazer, né, são valores, então é neutro mesmo, né? Você vai fazer um material, porque o que acontece? Se você faz para um lado, pode dar problema, você faz para o outro, então você tem que mostrar os dois lados. Olha, né, a gente teve problema real mesmo, né, na empresa, nas outras eleições, né, que teve algumas questões desse tipo que a gente teve que voltar, falar, ó, aqui não está muito parcial, não está muito imparcial, né? Procura olhar, você tem que mostrar os dois lados, porque o cliente lá fora ele não vai saber qual é o impacto se na época, né, fosse um partido ganhasse, e fosse outro partido que ganhasse, qual era o impacto, né? Mais que a gente discordasse ou concordasse, ou a gente tinha que mostrar que era imparcialidade, isso faz parte da atividade, né? Então, não importa o partido, não importa, né, mas importa que na hora que você for falar numa entrevista, falar, eu tenho minhas convicções, mas eu consigo fazer uma análise neutra, né, para o meu cliente, porque é isso que é importante, né, porque senão vira uma coisa que não, né, não é o trabalho, né? Então, em qualquer trabalho, é como se fosse, falando, eu vou colocar uma convicção religiosa aqui agora, né, uma convicção, né, vou brigar com meus colegas porque eu sou flamenguista e o Rafa é vascaíno. Então, assim, não funciona, é valor, cada um não tem certo, não tem errado, né? Então, o meu valor eu tenho que respeitar o outro, né? Mas no trabalho, nessa função, isso é muito, muito delicado e é fundamental a imparcialidade. Então, mostrem isso, isso é mais uma dica para vocês levarem para uma entrevista. Tem meu partido, sou filiado, partido, a gente tem, às vezes, contrata assessores, ex-assessores, mas ali dentro entrou a neutralidade, vai imperar. E eu acho que a outra era sobre os próximos passos, né, depois da análise Isso. curricular, né? Então, a gente Exato. eu vou ter que falar rapidinho, gente, que daqui a pouco eu tenho aula, então daqui a pouco eu vou precisar Sim, realmente. isso. Tá? Mas, assim, dependendo dentro de um processo de recrutamento e seleção, que ele é tradicional, né, que está acontecendo em outras empresas também, a gente tem várias outras etapas, como vídeos, né, de apresentação, que é aquela parte que eu falei dos objetivos, lá você poder se apresentar. Às vezes você já tem um currículo e o vídeo, né, também falando por que você quer trabalhar nessa vaga aqui. Já trabalhei pedindo os vídeos assim, quando é muitos candidatos, né, que já tem aquela primeira interação. Temos também a etapa de testes, testes de conhecimento técnico, conhecimentos técnicos, né, onde a gente consegue avaliar tanto o português, capacidade de análise, síntese, também em línguas estrangeiras, né? Então, eu faço uma análise em inglês, a gente consegue ver a análise, o poder de inglês que tem, né? E assim, sendo bem sincero, a gente consegue ver até se é uma análise que foi feita em português e traduzida, ou se foi uma análise feita já na língua que a gente pediu para ser feita. E a gente tem essa capacidade, né? Tem essa questão mais técnica, né? Mais fina mesmo, né? Mas, geralmente, quando a gente vê também pelo nível de senioridade, né? O que eu vou ver num teste de um estagiário? Português, né? Capacidade de concatenação de ideias, coerência e coesão, né? Ortografia. Inglês também, consegue escrever em inglês? Consegue entender inglês? Beleza, coloca lá. Às vezes nem pede inglês para estagiário também, né? Mas agora, quando é uma característica mais uma vaga mais sênior, uma vaga mais pleno, né? A gente vê lá o nível de análise que a pessoa tem, dá até um pouco mais de tempo, né? Então, você tem uma página para escrever sobre essa análise aqui, analise tal partido político e quais são as tendências de ele ganhar ou não, ou tal candidato em tal estado, de ganhar ou não as eleições de 2022, sabe? Qual o nível de análise que aquela pessoa tem? Qual o nível de compreensão do cenário? Então, é basicamente essa questão dos testes, né? E tem aqueles testes mais básicos que tem dentro das plataformas que são de português, inglês, que tem as questões próprias lá, que é mais gramática, né? A BMJ hoje adota um teste mais de análise mesmo, mais de escrita, né? Porque a gente tem mais interesse na produção dos materiais. Então, por que não adotar uma dissertação, né? Já abrindo aqui, ela nem sei se podia falar, mas é basicamente isso. Quem fez o processo seletivo, a gente tem essa metodologia mesmo, né? De entender como a pessoa pensa, de como ela concatena suas ideias e escreve, né? A parte da comunicação, né? Tem a comunicação falada e a comunicação escrita. Então, é isso também.
E a gente vai para as entrevistas, né? Hoje a gente está adotando muito uma questão ou de entrevista em grupo, ou entrevista com o próprio RH, e posterior entrevista com o gerente, né? Então temos a gente pode dividir assim, basicamente uma divisão que ela existe até 50%, né? Porque eu faço tanto a avaliação comportamental quanto a avaliação técnica, né? Que dá para saber, né? Do técnico para o comportamental, do comportamental para o técnico. Falava assim, o que você fez as suas habilidades como gerente? Tá, me conta um de sucesso. Tá, me conta uma coisa que você se orgulha. Basicamente essas questões aqui. Ou então me falam sobre um feedback que você já teve dentro da sua área, né? Que você gostou e um feedback que foi de melhoria, o que você fez a respeito disso, né? Então é muito dentro dessa questão. Eu vou pegar mesmo de como, aí assim, a avaliação é a avaliação do seu comportamento, de como você se apresenta, como você, assim, é bem difícil quando coloca a câmera, né? Mas você olha diretamente, dá para ver, você olha diretamente para mim, sua fala é fluente, é coerente, você consegue responder objetivamente e com detalhes, né? Porque às vezes você faz uma pergunta para uma pessoa, ela leva 5 minutos para me responder uma pergunta que era assim, quando você forma. Isso desanima de eu perguntar outra coisa, porque a gente também cansa enquanto seres humanos, né? E a gente vai pensando assim, para realizar um trabalho, será que ela vai demorar tanto tempo assim para responder um gerente? Ou então, para falar com o cliente, será que ela vai responder tanto para falar com o cliente? Né? A gente pensa também nessas questões de alocação, né? Como será essa pessoa naquela equipe de trabalho? Então, tem trabalhos que exigem mais uma atuação individual e tem trabalhos que exigem uma atuação muito de trabalho em equipe, né? E a gente consegue perguntar, eu nunca vou falar assim, você gosta de trabalhar em equipe? Não, gente, não, aquela pessoa vai falar, sim, gosto. Não vou fazer esse tipo de pergunta, vou fazer outra pergunta que vai responder aquilo que eu estava perguntando. Né? E eu geralmente falo assim, né, trazendo um pouco da visão do próprio entrevistador. Né? Existe a resposta certa e a resposta é a resposta desejada. Né? A resposta certa é a do candidato e a resposta desejada é a que eu tenho. Eu nunca posso querer colocar a resposta desejada na boca do meu candidato, porque senão ele está respondendo. E eu também nunca posso querer que a resposta certa seja desejada, né? Então, se uma der match com a outra, cara, perfeito, vamos lá, vamos passar para a próxima etapa. Mas, se não, eu tenho que me manter neutro, né, para que o candidato ele se mostre da melhor forma que ele possa se mostrar. E é isso que vocês têm que mostrar também para as pessoas, para o seu entrevistador, né? E é isso, sabe? E uma coisa que eu tenho percebido muito é que as soft skills, elas falam muito mais do que, assim, não muito do que o técnico. O técnico existe, a gente vai avaliar e o técnico ele é importante. Mas quando a gente pega na soft skill e fala bem assim, cara, eu fui autodidata, aprendi inglês sozinho. Qual é a possibilidade dessa pessoa vir aqui e aprender em 2, 3 meses toda a tarefa que ela vai fazer? Né? Em um mês eu vou estar deixando essa pessoa livre para atender clientes. Assim, lógico que eu estou dando um exemplo, né? Um exemplo dentro da área de vocês. Mas, sabe, essas questões, assim, olha como é que ela se comunica. Nossa, ela tem perfil muito mais para atendimento de clientes. Não, olha ali, você viu como é que ela fez uma análise boa? Olha, foi a melhor prova dessa seleção. Não, então olha ali, vai ficar mais na parte de back, porque sabe produzir material, olha a experiência. A gente vê tudo isso, né, de encaixe mesmo dentro da vaga, né? E falando um pouquinho de sangue nos olhos, né? Quando você chega apaixonado por aquilo que você faz, quando você chega apaixonado pelaquela empresa, fala, cara, eu conheço a empresa de vocês porque eu vi um podcast e eu já vi isso dali com outra empresa, né? Outra vez o candidato falou assim, nossa, eu gosto muito da empresa que eu trabalho, mas eu gosto muito da BMJ, né, trazendo um exemplo pessoal, porque vocês têm um contato muito grande com o público. Então, vocês são formadores de opinião. Eu quero isso, eu quero ser formador de opinião, eu quero estar na mídia, eu quero fazer podcast, eu quero fazer análise para ir. Sabe, você vê que ele conheceu a empresa. Você vê que não viu só os valores. Eu vi os valores da missão são iguais aos meus. Não, o que a empresa faz de fato que pode te modificar, né? E é aquele match mesmo, né? A empresa, ela tem que te querer, mas você também tem que querer a empresa. E a mesma coisa, você tem que querer a empresa, mas a empresa tem que te querer. E assim, receber nãos acontece. Mas a gente também tem que entender qual é o melhor match para nós também. Porque tem uma empresa que é muito boa, tem uns benefícios muito bons, mas você sabe que aquele trabalho não é o que você queria fazer. Aí a gente vê perspectiva de carreira, né? Eu quero, daqui a 5 anos, eu quero estar atuando naquela empresa fazendo aquilo ali, sendo que o que eu pesquisei na faculdade, o que eu me formei para fazer não é aquilo, né? Mas o salário é maior. Não, mas se você for para aquela empresa ali, a sua possibilidade de estar o salário é menor, mas a possibilidade de crescimento ela é muito maior, e eu daqui de 5 anos eu vou estar querendo fazer a mesma coisa, pelo menos dentro da mesma área, fazendo várias outras coisas de possibilidades, né? É perspectiva de carreira, gente. É entender qual é o perfil que vocês têm hoje. E a gente consegue, como entrevistador, pegar isso. Né? Aí a gente acha que, né, o pessoal às vezes acha que não, mas a gente pega tanta coisa e as decisões elas são nos detalhes.
né? As decisões são nos detalhes, porque você tem 2 candidatos bons, né? Muito bons, mas aí você vê, cara, essa pessoa vai ficar aqui 2 meses, 3 meses, 6 meses, vai procurar outra empresa. Aquela não, quer se desenvolver e quer trabalhar. Sabe, é isso que vocês têm que passar também, né? Uma questão que a gente pode até conversar em outra possibilidade, outra conversa, né? Questões de entrevista mesmo, né? Como você se vende, e assim, é um venda de um produto. Não estou coisificando as pessoas, mas vendendo suas habilidades, o seu profissionalismo, né? E a gente consegue perceber. E consegue, eu achava que era coisa da minha cabeça, né? Mas depois que eu fui para a área do entrevistador, a gente tem uma sacada assim, cara, vamos perguntar isso daqui para a pessoa. Eu falei, nossa, foi isso mesmo que eu achei, porque ela respondeu, e às vezes ela nem respondeu aquilo que a gente estava esperando, mas ela respondeu de uma forma que deu para captar, né? E assim, às vezes você responde de uma forma que dá para captar intenção, motivo, valores, vontade de crescer, sabe? É isso que vocês têm que mostrar. E assim, lógico que na medida certa, né, também, dentro dessa concepção. Conhecimento do que você está fazendo, da empresa, da vaga, é essencial. Bacana, bacana. Empolguei, né? Perdão, gente. Gente, a gente já está se encaminhando aqui para o finalzinho, tá? Já passamos até bastante do horário, né? Que bom, assim, sinal que todo mundo está aqui, né? Tem muita gente, então todo mundo está gostando, bom saber. Bom, o Andrei levantou a mão ali e a Maria Tereza quer tirar uma dúvida sobre trabalho voluntário. Então, esses serão os 2 últimos comentários. A gente encerra e aí depois a gente faz os agradecimentos finais, tá bom? Maria Tereza, você quer abrir seu microfone para falar? Então, eu estagiei na ISEC durante a minha graduação, porque onde eu fiz Relações Internacionais é uma cidade muito pequena aqui no Tocantins. Eu fui, durante 1 ano e 1 mês, mais ou menos, eu fui a VP B2C, que eles chamam de gerente de marketing. Aí eu trabalhava assim, eu com minha equipe, a gente bolava estratégias de marketing para atingir leads, que na ISEC é leads, né? O cliente eles chamam de leads. E durante a minha gestão a gente ficou tipo top 3 no Brasil de leads, a gente cresceu bastante, só que eu não me adaptei ao ISEC Way, aí depois do meu 1 ano eu saí da organização. E hoje, desde o ano passado, eu estou como coordenadora do podcast do O Não Internacionalista. É uma página de política internacional no Instagram, né? Eu que coordeno o podcast. Antes eu estava escrevendo texto, só que aí me deram essa bucha do podcast e eu peguei. E eu queria saber, e eu também trabalho remunerado, né? Eu sou assistente parlamentar aqui na Assembleia Legislativa do Tocantins, só que eu estou buscando realocação, porque eu não vejo muita perspectiva de crescimento para mim aqui no estado, né? Eu quero sair do Tocantins. E eu gostaria de saber como que eu posso colocar essas minhas experiências que eu tenho, que eu não sei, tipo assim, se eu falar com a pessoa, eu vou saber explicar direitinho, mas eu não consigo passar isso para o papel, entendeu? Porque eu fiz tanta coisa, tanto na ISEC quanto no Não, e na Assembleia, eu gostaria de saber como que eu faço isso. Deixa eu dar uma sugestão, Maria Tereza. Talvez eu te ajudar fora, assim, só porque eu acho que a gente vai talvez entrar em aspectos mais pessoais, talvez. O que vocês acham? Né? Depois eu posso te ajudar fora, pode ser? Te passo o e-mail aqui? Isso. A gente pode pegar os contatos da Lei, do Rafa, e a gente compartilha com vocês também no grupo, até LinkedIn, se eles tiverem, e aí vocês vão ter à disposição. Vou colocar meu e-mail pessoal. Boa. Obrigada, Lê. Andrei? Inclusive, Isso sou eu, não é a Alexandra BMJ, tá? Desculpa, Andrei. Não, vai lá. Inclusive, gente, a gente no Pretos e Pretas, né, no Empregando Gente Preta, muitas vezes quando a gente direciona algumas vagas lá, né, que chegam para a gente, quando a pessoa manda o currículo para a gente ainda tenta, né, conversar com a pessoa, ver se tem alguma coisa que a gente identifica que pode melhorar, a gente tenta conversar com o contratante também para fazer um direcionamento um pouco da vaga. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, se a gente não souber responder, a gente vai entrar em contato com alguém, né? Acho que a gente tem 2 pessoas aí que vão estar com a gente para ajudar também.
Mas, assim, podem mandar perguntas, qualquer pergunta que vocês tiverem, de entrevista, de currículo, de processo seletivo, a gente vai fazer de tudo para tentar contribuir de alguma forma. Inclusive, se alguém quiser pegar a minha vez e fazer a última pergunta, vai lá, viu? Não preciso fazer alguém se Alguém? alguém quiser perguntar Dou-lhe alguma coisa. uma, dou-lhe duas. Vai, André. Vi, É. só complementando aí o que o Andrei falou, inclusive essa iniciativa aqui da gente ter procurado a MJ para ter essa conversa com vocês, foi a partir de uma pessoa que entrou em contato comigo pedindo para eu dar uma olhada no currículo dela, né? E eu dei uma olhada no currículo dela com base no que eu já tinha visto com as minhas experiências na área, né? Mas outra visão, diferente da visão do Rafa, da Lei, entendeu? Então, provoquem a gente também para que a gente possa trazer aquilo que vocês estão precisando, sabe? E aí também já reforço o agradecimento para o Rafa e para a Lê. No finalzinho, depois que eles terminarem de agradecer, aquelas, né? Já falando que eles vão agradecendo. Eu só queria pedir para vocês abrirem a câmera, só para a gente tirar uma fotinha para a gente postar depois nas nossas redes. No final, gente, não precisa ser agora não, tá? Desculpa. Então, eu vou fazer a pergunta que eu tava pensando. Quais são... Acho que é uma pergunta bem simples, assim, embora a resposta nunca é simples, né? Quais são os principais erros, assim, para uma entrevista, tanto de postura e ainda mais pensando no ambiente de Zoom, que é mais difícil ainda da pessoa, né, de medir essas coisas, mas quais são os principais erros que vocês veem, o que dificulta para fazer essa tradução, né, do que a pessoa tem de competências para o que a vaga espera, o que a empresa espera, né, o que o gerente, né, a gerência vai esperar daquela função, daquela profissão. Pensei duas coisas aqui, rápido, aqui, às vezes o Rafa pensa em outras coisas aí. Primeiro, eu pensei mentira, né? Que acho que de forma alguma não fale nada que não seja, mesmo que não, eu não conheço, mas eu estou disposta a aprender, ou não, eu sou uma pessoa, às vezes eu tenho um pouco de dificuldade, às vezes eu sou um pouco desorganizada, mas eu tenho essa habilidade, tá? Então, assim, não precisa ficar escondendo, às vezes, os gaps, assim, às vezes eu me desorganizo um pouco, mas eu busco ferramentas de gestão do tempo, já emenda o que você faz com aquele gap, né? E a outra coisa que eu pensei, eu fui explicar, esqueci a outra coisa que eu ia falar. Lembrei. Às vezes, que é uma coisa talvez até de forma incontrolada, né? As pessoas ficam muito nervosas às vezes, né? Então, assim, se acontecer com você, respira, fala, olha, eu estou um pouco nervosa, dá um minuto, vou respirar, para que você consiga voltar, para você não perder aquele momento, porque o momento é muito rápido, né? Então, às vezes eu e o Rafa falo, vamos fazer 2 entrevistas, porque eu já tive surpresas. Numa entrevista, a pessoa foi bem, quando chega na hora do gerente, nossa, eu falo, meu Deus, é bem que a gente fez 2, porque eu falei, gente, ela foi bem, aí chegou lá, ela foi mal. Então, por isso que eu procuro não ficar rotulando muitas pessoas, às vezes numa só entrevista, eu procuro ver vários aspectos, né? Então, se deem essa chance, assim, fala, olha, eu estou muito nervosa agora, eu já dei água para a candidata, calma, quase, aí volta. Então, assim, procura, se acontecer com você, você fala, me dá um tempinho, eu estou um pouco nervosa, minha primeira entrevista, ou mesmo, olha, né, ou sei lá, se não é a primeira entrevista, também não tem problema, né, fala, pronto, já melhorei, deixa uma água. Então, procura aquelas estratégias, né, para você relaxar um pouco, para você aproveitar o momento de falar de você. Então, lembrei essas 2 coisas aqui agora, para a gente poder encerrar. Boa, excelente. Tenho só Você, uma Rafa. rapidinho, que ele perguntou sobre esse ambiente do Zoom, né? Eu acho que é muito importante a gente também ter essa noção de que as pessoas precisam te ver, né? Então, cara, começar uma entrevista com câmera fechada, isso já aconteceu, falando, não vou abrir a câmera. Como assim você vai abrir a câmera, gente? Ou então, pouca iluminação, né, no ambiente que a gente não consiga te ver, né? Até a apresentação pessoal de para onde você está olhando só para baixo, está olhando para a câmera,
câmera, né? Então, é importante também, né? Dá para ver seu foco de atenção. Ou então você está aqui, o candidato está mexendo no celular, está fazendo alguma coisa assim, sabe? Dá para perceber isso também pelo movimento dos olhos, né? A atenção, onde está a sua atenção? Tá na entrevista? Não tá na entrevista, né? E é isso, eu acho que até isso importa também, porque como é que a gente vai conversar com uma pessoa que não está com atenção lá? Se nem na entrevista de emprego ela está com atenção lá, imagina no trabalho. Isso já fala um pouco, né? Pode ser que, assim, é o momento que vocês têm aquele momento para te avaliar. Não estou avaliando a vida da pessoa, estou avaliando como a pessoa foi naquela entrevista lá. Eu tenho muita consciência disso, porque isso não fala sobre quem a pessoa é, né? Mas é aquele momento que eu vou ter, aqueles 30 minutos para te conhecer. Pode ser que sejam mais depois, né? Já aconteceu de, nossa, foi excelente na entrevista comportamental, mas na técnica não foi tão bem, né? Porque tinham outros ambientes, tinham outras pessoas. E eu até penso assim, será que foi porque eu deixei muita pessoa à vontade? Mas assim, e uma pessoa que não deixa tão à vontade, será que o dela vai cair? E se ela pegar um cliente que não seja tão interativo, um cliente que não seja tão amigável, né? Como vai ser essa questão também? A gente avalia todas essas questões assim. Mas eu reitero o convite da Lê, né? Se vocês quiserem também em outro momento a gente falar sobre somente entrevista, né? Porque eu acho que a gente teve muito um foco sobre o currículo, né? Mas somente entrevistas eu estou super disponível posteriormente. Bacana, olha aí, gente. Já podemos aí planejar um próximo webinar. Vamos planejar. A gente vai planejar isso. Bom, gente, queria muito agradecer a Lê, Rafa, pela participação, pela disposição de estar aqui, tirando nossas dúvidas, dando um pouquinho, né? Trazendo um pouco da experiência de vocês para nós. Gratidão mesmo. Obrigada a todos que participaram, obrigado ao nosso time de empregabilidade, ao nosso time Pretos e Pretas aqui, Andrei, Flá, Laura, que não pôde participar, mas estava por trás ajudando a gente também. Muito obrigada, pessoal, pela participação. Já que a Flávia pediu, eu vou agradecer, tá brincando? Claro que eu vou agradecer, né, gente? Eu adoro estar aqui, assim, adoro participar, adoro ajudar no desenvolvimento, adoro compartilhar um pouquinho da experiência, de 2 anos só que eu tenho. Contem comigo, como eu falei, e fico feliz mesmo de estar aqui. Cadastre os currículos, quem tiver interesse, né, na 99 Job, BMJ Consultores, né, vocês são muito bem-vindos à nossa empresa. A gente sempre tem vaga, então a gente busca os matches aí, às vezes não dá certo para uma, dá para outra, e sempre tem vaga, né? E é isso, agradecer e me coloco à disposição. Obrigada mesmo à turma do Pretos e Pretas, e eu entregando gente, né? Agradeço vocês e fico à disposição. Eu também agradeço agora? É isso? Tá, perfeito. Mas é isso, gente, muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela confiança, né, de vocês permitirem eu falar para vocês sobre uma coisa tão importante como a venda de currículo, né, colocando uma cabeça de venda e cliente, assim, né, mas como uma apresentação de currículos, e é isso mesmo. Se inscrevam hoje, né, eu vou tentar atualizar as vagas lá fazendo transição do vagas.com para o 99 Jobs, né, mas sempre que vocês verem lá no nosso LinkedIn, a gente está postando quase que semanalmente vagas novas, né, se inscrevam, peguem essas dicas aí também sobre palavras-chave, né, do que eu posso fazer para que o recrutador me veja. E é isso, estou super disponível também. Eu falo muito sobre diversidade e inclusão, então esses eventos eles são muito importantes, muito caros para mim, né, porque a gente ajuda quem precisa de ajuda nesse sentido, né, porque a gente sabe que tem uma elite que ela já tem todos esses conhecimentos, já vem com esses conhecimentos já de berço, né, muito mais fácil, o acesso aos espaços, eles são muito mais fáceis, né, é muito mais é muito mais, assim, até de experiência, né? Pô, você vai pegar um currículo lá de uma pessoa que tem, sei lá, 3 intercâmbios. Foi para a Europa, foi para a Austrália, foi para, sei lá, quase todos os continentes, né? Aí você fala, cara, o que eu tenho para concorrer com aquela pessoa? Mas você vai lá para soft skills, né? Olha como é que você se comunica. Você viu o perfil daquela pessoa? Olha ali, nossa, tá, ela foi para a Itália, mas você viu como ele é bom de trabalhar com equipe? Você viu como ele é o atendimento do cliente? E esses pontos assim que a gente está procurando, né? Porque senão a elite vai tomar conta desse espaço e vai ser sempre aquela mesma pessoa, aquela mesma característica que a gente está cansado de saber quem é, né? Esse grupo dominante. Mas é muito bom ver a cara de vocês,
ver que vocês estão interessados, né? E eu espero encontrar realmente, né, as carinhas de vocês, algumas entrevistas, né? Algumas futuras possibilidades aí também. E muito obrigado pela confiança e pelo espaço. Ai, obrigada demais, gente. Vocês Nós são que maravilhosos. agradecemos. Nós que agradecemos, porque só por hoje já deu para ver o amor que vocês têm pela profissão de vocês. Então, foi muito bom aprender um pouquinho, que vocês pudessem compartilhar um pouquinho do que vocês sabem com a gente. Muito obrigada, gente. Vamos tirar antes o print, tá? Para deixar Vamos. registrado. Quem Vamos. quiser abrir ainda a câmera, ainda tem chance, tá? 3 segundos. Flá, você tira? Tira, tô tirando. Só mais um. Pronto, gente. Obrigada. Obrigada mesmo. Obrigado, Boa, gente. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite a Bom fim todos. de semana também para todos. Bom descanso, Andrei, bom não final de esquece de semana, encerrar a pessoal. gravação. Tchau, tchau, gente. Sextou. Tchau, tchau. Tchau.